Capítulo 301. Capítulo 301. O último sorriso. No escritório do Visconde Klein. O Visconde Klein estava amarrado à cadeira e seu cabelo preto parecia bagunçado. Seus olhos verdes olharam para o homem usando uma máscara de palhaço de aparência ridícula parado na frente dele. Você deve ser o palhaço maluco. Assim como a princesa disse, você está louco. Klein, o arconte da prefeitura de Alto, repreendeu Clown por medo. Palhaço riu. Sr. Visconde, por favor, não me diga que o feitiço que você lançou agora era de um item mágico. Não vejo nada de errado em um vigia noturno pegar um feiticeiro cruel, ou você quer que eu o chame de Sr. Filósofo? Klein ficou chocado. Como você? Ele não terminou sua frase. Em vez disso, ele se deteve muito rapidamente. Ele pensou que isso poderia ser um truque. Estivemos observando você todo esse tempo, Sr. Visconde, mas nunca fizemos nada com você porque estávamos esperando que você confessasse e percebesse que o que fez é completamente errado. Afinal, você é um nobre. Mas, infelizmente, você não o fez. No entanto, você ainda tem mais uma chance. Contanto que você me diga onde o professor está, você pode manter seus status de nobre e arconte, e você só precisa se juntar secretamente à ronda noturna, disse Clown. Enquanto falava, ele olhou pela janela, sentindo-se um pouco preocupado que o resto dos observadores noturnos pudesse chegar aqui a qualquer momento. Klein percebeu que ele não era o alvo real, então ele zombou. Entendo. Você está aqui para o professor. Com certeza, sair com alguém da lista de limpeza significa grandes riscos. Mas eu não confio em você, palhaço. Você não faz mais parte da ronda noturna, e os vigilantes da noite também estão atrás de você. Prefiro esperar até que os verdadeiros observadores noturnos cheguem. Como o Clown esperava, embora Klein não tivesse planos de manter o segredo ao custo de sua vida, ele era tão sorrateiro quanto muitos outros nobres. Se a recompensa fosse tentadora o suficiente, eles poderiam até trabalhar com demônios. Pessoas como Klein sabiam como tomar decisões nesse tipo de situação. Klein estava tentando conseguir uma oferta melhor. O rosto de palhaço se aproximou do de Klein e ele disse: boa tentativa, Sr. Visconde, mas você está negociando comigo e estou com pressa, então não estou com vontade de negociar. A expressão facial de Klein mudou de repente e os 10 dedos de Clown começaram a se mover. Os dedos de Clown controlavam os músculos do rosto e do corpo inteiro de Klein, e seus olhos e boca começaram a abrir e fechar seguindo o movimento de Clown. Gradualmente, a vontade e a alma de Klein também foram controladas. Ao contrário de outros observadores noturnos, Clown poderia obter as informações que desejava mesmo sem usar o poder divino. Qual é o seu pseudônimo? Você é um feiticeiro? Em que escola? Clown primeiro usou algumas perguntas simples para ver se seu poder funcionava. Os olhos de Klein finalmente encontraram o foco, e ele parecia como sempre, exceto pelo sorriso em seu rosto. Lorde Palhaço, eu sou um feiticeiro. Meu pseudônimo é Filósofo, principalmente major na escola de astrologia. Naquela época, não consegui despertar minha bênção, e não tinha poções em que confiar, então encontrei os livros mágicos deixados pelos feiticeiros que foram mortos por meus ancestrais para ver se havia algo que eu pudesse fazer para despertar minha bênção, mas então me interessei pela escola de astrologia e não consegui mais me conter. Clown não estava interessado em Klein, então perguntou diretamente: como você conheceu o professor? Como posso encontrá-lo? Lorde Palhaço, foi o professor que me encontrou depois que voltei do show. Para ser mais específico, ele usou o feitiço do quarto círculo, Figure in Mirror, para falar comigo. Ele queria participar do nosso próximo encontro para nos contar as informações sobre o Congresso de Magia. Klein contou tudo a Clown. Depois que concordei em ajudar, nos encontramos uma vez. Ficava ao lado de uma casa de jardim ociosa em Jesus, N116. E tínhamos esse código secreto. Mas não sei onde ele está agora. Ele decidiu o lugar onde nos encontramos. Claro, o professor era muito cauteloso e astuto, e Clown sabia disso bem. De repente, ocorreu-lhe que o endereço pertencia a Lucien Evans. A vila ficava em um canto remoto e ainda não havia sido alugada. Apenas um velho criado estava cuidando da casa. Então era um lugar perfeito para o professor se esconder. O sangue de Clown estava fervendo, e seu corpo estava tremendo de emoção. Ele estava feliz por ter prestado atenção aos detalhes. No entanto, sabendo o quão esperto era o professor, Clown se obrigou a se acalmar e pensou: Lucien Evans está descansando na casa do bairro Noble agora, e dizem que Natasha está ocupada com todo tipo de coisa no Palácio Ratassia. Hoje e nunca mais saiu do palácio.
Se os dois de repente aparecessem na casa ociosa, as pessoas poderiam dizer facilmente que isso era uma conspiração. Ele também considerou se o professor o levaria a outro feiticeiro poderoso e os faria lutar, mas não era muito provável que isso acontecesse, afinal, eles estavam em alto. Se acontecesse uma grande luta, esses cardeais chegariam imediatamente. Embora Clown soubesse que a melhor opção agora era esperar Juliana e os outros vigias noturnos lidarem com isso, a raiva e o desejo de se vingar estavam queimando suas entranhas. Além disso, ele estava confiante em seu próprio poder também. Depois de fazer uma rápida análise, Clown decidiu ir até lá. Ele sabia que deveria ser muito cuidadoso, e se houvesse algo fora de seu controle, ele se esconderia e deixaria o professor para o resto dos vigias noturnos. Depois de selar o poder espiritual de Klein usando sua bênção especial, Clown anotou as informações que obteve de Klein para economizar algum tempo para os observadores noturnos que viriam depois. Em seguida, Clown deixou o bairro Nobre e chegou ao N-116, bairro Jesus. A vila do jardim estava coberta pela escuridão como um monstro aterrorizante. Depois de verificar, Clown não viu armadilhas mágicas ao redor. Sentindo-se um pouco aliviado, ele decidiu dar mais um passo adiante. Tão rápido quanto uma sombra, ele se esgueirou para a vila do jardim. Havia apenas um velho criado aqui na vila. Depois de fazer o velho criado adormecer, Clown verificou cuidadosamente os quartos um por um, tentando encontrar algumas pistas. Logo, Clown terminou de procurar no porão e no térreo. Com grande cautela, ele subiu as escadas. No lugar do Visconde Klein, Waldo, o executor, liderou uma equipe de vigilância noturna secretamente para o segundo andar. Eles ainda estavam procurando pelo Visconde. Eles evitaram fazer um grande alvoroço, caso o professor percebesse e fugisse. Assim que chegaram ao segundo andar, Waldo sentiu o cheiro de sangue. Juliana de repente ficou preocupada. Ela estava com medo de que Clown tivesse perdido o controle. O rosto de Waldo estava meio coberto pela barba, mas seu nariz era muito sensível aos cheiros. Ele disse seriamente em frente à porta do escritório: "Só uma pessoa morta lá. É o cheiro da família Milstone." O Visconde era da família. Enquanto falava, Waldo abriu a porta. O forte cheiro de sangue soprou para eles. Quando os vigias noturnos entraram no quarto, embora estivessem muito acostumados com sangue e morte, diante do que viram, todos franziram a testa. A sala parecia um matadouro. Pequenos pedaços de carne e sangue estavam por toda parte, do teto ao chão, não deixando nem mesmo um pedaço completo de osso ou órgão. Toda essa cena foi além de nojenta e cruel. "Isso parece familiar", murmurou um observador noturno. O resto dos vigias noturnos sabia do que ele estava falando. Quase todos aqueles que foram pegos pelas cordas do palhaço acabaram assim. Impossível. Palhaço não mataria o Visconde. O rosto de Juliana ficou pálido. Pisando nos pedaços de carne e na poça de sangue, Waldo caminhou diretamente até a mesa e pegou o pedaço de papel sobre o tinteiro. Depois de dar uma olhada rápida, ele disse ao resto dos observadores noturnos: "Isso foi deixado pelo palhaço. Ele deixou o código secreto que ninguém pode imitar." Ele confirmou que o Visconde Klein é filósofo e, de acordo com o palhaço, o professor pode estar no número 116 no distrito de Jesus. Ao ouvir isso, Juliana engasgou. Ela começou a pensar que poderia ser Clown quem tinha feito tudo isso. Quando obteve a informação que queria, pode ter ficado excitado demais para se controlar. Como o Visconde havia sido confirmado como um feiticeiro cruel, sua morte não importava muito. Deixe a coisa do Visconde para a Inquisição. Agora devemos chegar ao distrito de Jesus o mais rápido possível, Waldo disse para o resto dos observadores noturnos. Em seu coração, ele ainda estava do lado de Clown. "Entendi", responderam o resto dos observadores juntos. Eles não se importavam com a morte de um feiticeiro cruel. Clown havia vasculhado a maior parte do segundo andar, mas não encontrou nada de especial. Um quarto após o outro. Quando Clown se sentiu desapontado, de repente percebeu que havia alguém no escritório. Como um grande cavaleiro, Clown sentiu que um homem estava parado ao lado da janela, aproveitando o vento frio da noite. Palhaço ficou muito surpreso. Ele não esperava que fosse tão fácil para ele encontrar o professor e, mais importante, parecia que o professor nem o notou. Apesar de ter muitas perguntas e pensamentos em sua mente, enfrentando o malvado e poderoso mago de nível médio, Clown não queria perder nenhum segundo. Instantaneamente, ele lançou ferozmente as cordas da marionete na direção do homem ao lado da janela. Liberando todo o seu poder, Clown destruiu a porta em um segundo ao mesmo tempo.
No entanto, para seu grande choque, ele viu Lucien Evans parado ao lado da janela. Estando firmemente amarrado, a forma como Lucien Evans estava de pé era estranha e distorcida. E havia um sorriso assustador e falso em seu rosto bonito. Sob aquele certo poder misterioso, seu corpo direto e rigidamente caiu para trás, como um cisne atingido por uma flecha. O terno preto bagunçado que Lucien Evans estava vestindo, o sorriso assustador em seu rosto, e o momento em que ele caiu para trás como uma boneca desgastada, tornou-se uma pintura eterna e misteriosa na memória de Clown. Para incriminá-lo, o professor escolheu sacrificar Lucien Evans. Clown totalmente não esperava isso. Antes de cair no chão, o corpo de Lucien Evans explodiu como uma flor desabrochando. Sua carne e sangue estavam por toda parte. Capítulo 302. Capítulo 302. A princesa triste. De fato, bem no início, antes de chegar ao distrito Jesus N-116, Clown considerou a possibilidade de que o professor e Lucien Evans trabalhassem juntos para incriminá-lo. Digamos, Lucien Evans fingiria ser gravemente ferido por ele, e então a princesa e Camille chegariam na hora certa e o impediriam. Então ele seria pego com certeza, ou até mesmo morto na hora. No entanto, após uma análise cuidadosa, Clown não achou que eles fariam isso por causa dos muitos pontos questionáveis em todo o plano. Se a princesa o matasse na hora, aqueles líderes que estavam do seu lado da Inquisição definitivamente não iriam simplesmente aceitar o resultado. Em vez disso, pelo menos eles exigiriam um interrogatório contra Lucien Evans, o que obviamente não era uma coisa boa para alguém como o músico, que tinha tantos segredos relacionados ao professor. Mesmo sendo uma princesa, Natasha não podia recusar a razoável exigência da Inquisição. Afinal, uma pergunta faria parte dos procedimentos quando coisas assim acontecessem. Por mais poderosa e influente que fosse a princesa, ela não podia interferir no equilíbrio entre a igreja e os nobres. E se eles não pudessem matá-lo imediatamente, havia uma grande chance de que ele ainda pudesse provar que era inocente. Ele tinha tantas perguntas a fazer. Como Lucien se machucou? Como eram as feridas? Seria possível que as feridas fossem deixadas por sua bênção? Porque Lucien Evans apareceu no meio da noite no 116 Jesus District, e o mais importante era que ele poderia pedir diretamente à igreja que usasse os feitiços divinos para testar se ele estava mentindo ao questionar Lucien Evans. No entanto, Lucien Evans morreu assim, o que estava totalmente fora da imaginação de Clown. A imagem de Lucien Evans caindo no chão continuava em sua mente, e ele não conseguia se livrar dela. Neste momento, ele acreditava que Lucien Evans realmente morreu. Como o custo de fingir a morte de Lucien Evans era demais para suportar, isso significava que o grande jovem músico nunca mais apareceria, e Clown nunca saberia que Lucien Evans decidiu abandonar essa identidade como um grande músico para sempre. Depois de perder-se em seus pensamentos por alguns segundos, os olhos de Clown de repente ficaram alertas. Ele viu a linda princesa, Natasha, que estava usando um vestido roxo chique, aparecer no ar. Seus lábios estavam vermelhos e seus olhos estavam cheios de luz. Parecia que ela estava aqui para conhecer seu amante. No entanto, um segundo depois, os olhos de Natasha perderam o foco. Como se ela tivesse perdido sua alma, ela inacreditavelmente olhou para a carne e o sangue no chão e nas paredes. Corra, corra, corre! Esse foi o único pensamento que restava na mente de Clown. Ele não gostaria de ficar aqui nem um segundo a mais na frente da mulher poderosa que acabou de testemunhar o corpo de seu amado homem no chão em pedaços. Neste momento, ela não quis ouvir. Clown instantaneamente exerceu toda a sua força e poder, e inúmeras cordas invisíveis se ergueram na escuridão. Pisando e agarrando as cordas, Clown correu para a floresta atrás da casa muito rapidamente. Neste momento, ele ouviu o berro cheio de raiva e breve, ou era mais como um grito lamentoso, fazendo o ar e o chão tremer. Clown sabia que a princesa estava vindo atrás dele. Assim que ele começou a se mover novamente, uma espada de prata cortou suas costas. A luz da espada perfurou a luz dos itens divinos cobrindo Clown como cortar uma pilha de papel. O corpo de Clown de repente ficou distorcido e de repente se tornou como uma boneca coberta com cordas pretas. As cordas foram quebradas pelo corte, e uma fenda profunda apareceu na parte de trás da boneca preta. Um segundo depois, Clown apareceu das cordas novamente. No entanto, parte de seu corpo do lado direito caiu no chão. Pedaços de tripas e sangue estavam por toda parte. Clown começou a perder a consciência, mas sabia que não podia parar. Ele precisava aproveitar cada pequena chance se quisesse fugir de um cavaleiro radiante que tinha a mais forte bênção. Contanto que a princesa não o matasse com o primeiro ato, ele ainda tinha uma chance de sobreviver.
Como ele disse, Clown tinha força de vontade forte o suficiente para continuar correndo o mais rápido que podia, apesar da lesão horrível que sofreu, que poderia fazer com que a maioria dos cardeais se sentisse mole nas pernas. Na escuridão, enquanto corria, Palhaço mexeu calmamente o que restava do lado direito do corpo e cobriu a ferida com uma camada de película invisível para evitar que o sangue saísse mais, para não deixar marcas. Embora Clown soubesse que não seria capaz de evitar a segunda rodada de ataque da princesa, ele não desistiria até o último segundo. Apesar de não gostar muito de Lucien Evans, Clown concordou com o espírito de perseverança contido na música de Lucien. Milagre aconteceu. Até que Clown desapareceu na escuridão, a segunda rodada de A King nunca chegou. Você está tentando me impedir, Waldo? Segurando uma espada de prata na mão, a frieza nos olhos de Natasha parecia aterrorizante. No forte fluxo de ar causado pela fúria de Natasha, o cabelo de Waldo ficou emaranhado e bagunçado, mas ele ainda estava de pé na frente da princesa e disse a ela calmamente: mandei os vigias noturnos buscar o palhaço. Antes que as coisas fiquem claras, acho melhor mantê-lo vivo. Então, o que aconteceu, Alteza? A uma distância deles, Camille ainda seguia a princesa, mas a distância foi deixada propositalmente. O palhaço matou Lucien. Natasha respondeu com grande fúria contida. Seus olhos roxo-prateados estavam frios como gelo. O que, incluindo Waldo, todos os observadores noturnos ficaram chocados. O rosto de Juliana de repente ficou muito pálido. Lucien Evans, o grande músico, morreu? Isso foi totalmente fora de suas expectativas também. Natasha fechou os olhos, como se concordasse em deixar isso para os observadores noturnos, já que a dor em sua mente era pesada demais para suportar. Eu vi Lucien morrer com meus próprios olhos, e Clown estava bem ali. Sua voz estava cheia de tristeza e grande desespero. Waldo ofegou imperceptivelmente. Ele viu os pedaços de carne e sangue caindo na grama. Com base na motivação e na forma de matar, Waldo teve que admitir que poderia ser Clown quem fez isso. Sua Alteza, eu entendo como você se sente. Waldo cruzou na frente de seu peito. Senhor, Lucien Evans é tão notável e brilhante que o Deus da Verdade quer que ele vá tocar sua música em Mountain Paradise. Depois de confortar um pouco a princesa, Waldo ficou sério. Mas sinto muito, Alteza. Agora eu tenho que lhe fazer algumas perguntas e verificar se este é o sangue do Sr. Evans. Não estou duvidando de você, mas tenho que seguir os procedimentos da Inquisição. Espero que possa entender, Alteza. Antes de Natasha assentir, Waldo estava muito cauteloso. Ele estava com medo de que a princesa perdesse a cabeça de grande tristeza, e seu poder era um pouco além de horrível. Após vários segundos de silêncio, Natasha abriu os olhos. A luz em seus olhos era fria. Vá em frente, disse ela. Waldo apreciou sinceramente a coragem da princesa. Ele primeiro pediu a vários vigias noturnos que não foram atrás de Palhaço para coletar o sangue que restava, e então perguntou à princesa com cuidado. Sua Alteza, por que você veio aqui esta noite? O Sr. Evans ainda não estava descansando? Natasha deu um sorriso triste, mas impressionante. Ele morava aqui. No quarto, ele tocou o primeiro movimento de Moonlight para mim. Então queríamos vir aqui esta noite em memória do nosso passado. Natasha cobriu o rosto com as mãos para não chorar. Ao ouvir isso, Waldo olhou para si mesmo para aqueles pensamentos vulgares que ele tinha em sua mente. Eu vejo. Waldo assentiu levemente. Depois de fazer mais algumas perguntas, um vigia noturno de nível de bispo veio até ele e sussurrou em seu ouvido. Bênção do luar. É o sangue de Lucien Evans. Senhor. Waldo, Clown foi gravemente ferido por mim e deve morrer em 1 hora. Espero que você possa encontrá-lo o mais rápido possível. Natasha contou a Waldo o verdadeiro motivo pelo qual ela parou de perseguir o palhaço. Quando Natasha olhou para o lado, viu um anel de ferro na grama. Então ela voou até lá e pegou. O olhar em seu rosto era extremamente triste, mas ver o anel parecia aquecer um pouco seu coração. Vendo o momento, Waldo sentiu que aquilo era como um sonho. A princesa não costumava ser tão feminina, mas mais heróica e decisiva. O olhar em seu rosto era tão gentil quanto o luar na música de Lucien. Waldo sabia bem o que era o anel de ferro. Era o anel da coroa de Olmo quebrado deixado pela mãe de Natasha, e agora parecia que também era um símbolo de amor. A culpa é nossa, Alteza. Waldo a confortou novamente. Não pegamos o palhaço a tempo. Não tem nada a ver com a igreja. Afinal, a igreja tomou a decisão de sentenciá-lo à morte. Natasha balançou a cabeça levemente. Ao ouvir isso, Waldo assentiu aliviado. O que ele mais se preocupava era que, por causa da morte de Lucien Evans, a igreja e o futuro governante de Violet teriam uma lacuna incorrigível entre si.
Você é um seguidor tão dedicado, Sua Alteza, e um líder sábio, elogiou Aldo. Quando os vigias noturnos começaram a verificar a casa e os arredores, Natasha soltou um suspiro de alívio imperceptível. Ela se sentiu muito brega com o que ela acabou de dizer. Mas ela também teve sentimentos estranhos quando estava falando sobre o que aconteceu uma vez entre Lucien e ela. Mas o mais importante era que o Aldo não mostrava suspeitas pelo que ela dizia, e as coisas estavam indo do jeito que eles queriam. Como uma seguidora devotada, Natasha estava bem em colocar alguma pressão sobre a igreja para ajudar e proteger sua boa amiga e manter os status dos nobres, mas ela não estaria disposta a causar grandes danos à reputação da igreja e ao equilíbrio entre os dois lados, apesar do fato de que havia uma chance, já que ela ainda tinha sua linha de fundo, e ela esperava que Lucien pudesse entender. Em uma casa, um homem de capuz preto sentou-se na poltrona, fraco e flácido. Estrela da manhã. Ele não falava muito. Estava totalmente fora da minha expectativa que ele fosse o traidor, até que vi sua resposta ao saber onde estava o Congresso, sinalizou o filósofo. Ele parecia fraco por ter perdido muito sangue. O professor ainda estava vestindo o manto preto. Ele estendeu a mão e escreveu cartas com o sangue nas costas de Morningstar. O fim do traidor. Professor, por que você quer deixar as palavras e o corpo, Sr. Professor? Perguntou o filósofo. A estrela da manhã está morta, e podemos colocar toda a culpa no palhaço e na igreja. Agora, você está chamando toda a atenção, para ensinar a lição a outros traidores. Lucien sorriu, mas em sua mente, ele disse a si mesmo que Natasha o havia ajudado muito, e ele não traria mais problemas para ela. Capítulo 303. Capítulo 303. Ele. Depois de deixar as cartas, Lucien e Pilosoper rapidamente deixaram o lugar de Morningstar e desapareceram na escuridão. Na verdade, como esta não era a primeira vez que a Inquisição lidava com o professor, a Inquisição realmente considerou a possibilidade de que o professor estivesse fazendo o mesmo truque novamente. O objetivo do professor aparecer novamente em Alto era encontrar os espiões no círculo de magia. Então o que aconteceu com Firewolf aconteceria novamente. Portanto, a Inquisição estava pronta para colocar vários de seus espiões escondidos nos grupos mágicos sob esse risco. Depois que Mercúrio e os outros aprendizes contassem a mais grupos mágicos as informações sobre o Congresso, os espiões desses grupos também relatariam a mensagem à Ronda Noturna. No entanto, o que estava fora da expectativa da Inquisição era que o professor pudesse localizar a Estrela da Manhã tão rapidamente. O fato de Morningstar ter sido morto apenas meia hora depois que ele enviou a mensagem secreta mostrou que o professor o estava observando o tempo todo. Por outro lado, o fato de Filósofo ter estragado seu disfarce, assim como o que Palhaço fez, também fez os líderes da Inquisição acreditarem que o alvo do professor era Palhaço e o resto dos vigias noturnos. Então eles não tiveram tempo de montar armadilhas e enviar pessoas suficientes para proteger a Estrela da Manhã. Portanto, Lucien matou a Estrela da Manhã com bastante facilidade. Lucien e Pilosoper deram muitas voltas pelas ruas na escuridão. Depois de passar alguns quarteirões, eles chegaram ao esconderijo secreto criado pelo filósofo há alguns anos. Senhor, professor, eu não esperava que você não fosse apenas bom em astrologia e elementos, mas também em necromancia. Pilosoper sentiu que eles estavam seguros por enquanto, embora ele ainda estivesse fraco por perder muito sangue. Depois de testemunhar que o professor fez um corpo no círculo de necromancia usando um terço do sangue de Pilosoper e os membros que eles coletaram na Floresta Negra, Pilosoper ficou profundamente chocado. Aos olhos do filósofo, esse poder deveria ser possuído pelos deuses divinos. Embora ele não fosse mais jovem, ele havia decidido ir para o Congresso de Magia. Lucien respondeu com sua fingida voz rouca. Estou longe de ser bom nisso. Comecei a investigar a necromancia há um ano, mas o Congresso fez grandes progressos na síntese do corpo humano. A teoria da memória celular pode explicar por que seu sangue pode ser usado para sintetizar seu próprio corpo. Neste momento, a Igreja ainda não é capaz de dizer a diferença, a menos que um grande cardeal use alguns feitiços divinos de nível 9. Depois de um ano de estudo, além dos sólidos arcanos e fundamentos mágicos de Lucien, como um feiticeiro do quarto círculo, as habilidades de Lucien em sintetizar o corpo humano não eram ruins. Longe de ser bom nisso. Então, como é um mestre necromante? Filósofo ficou chocado, então algo lhe ocorreu e ele perguntou. Há um necromante de quem ouvi falar uma vez. Felipe Carneiro. 2 anos atrás, seu nome de repente subiu na lista de limpeza para o número 91, e naquela época, ele era apenas do quinto círculo. Ele é um mestre necromante? Como o anterior arconte do conselho da cidade, o Visconde Klein tinha acesso à lista de limpeza.
Eu tenho que admitir que ele é um gênio na escola de necromancia. Embora Lucien não gostasse muito de Felipe, ele ainda fez um comentário honesto. Apesar do fato de que, aos olhos de muitos jovens feiticeiros no Congresso, tanto o Sr. Felipe quanto Evans eram gênios, Lucien estava bem ciente de que ainda estava muito atrás. Quanto mais alto o círculo, mais difícil se tornava, e isso era especialmente verdadeiro com vários estágios-chave. Quando alguém queria alcançar o nível sênior como um feiticeiro do quinto círculo, ele ou ela precisava de ritos mágicos especiais para seguir em frente. Sem preparação suficiente, era muito provável que isso falhasse. Então Lucien mudou de assunto. Sinto muito por envolvê-lo nisso sem lhe contar os detalhes. Honestamente falando, eu não tinha certeza se Clown iria matá-lo ou se eu teria tempo suficiente para salvá-lo antes da chegada dos vigias noturnos. Sinto muito por colocá-lo sob um risco tão grande. Lucien estava preocupado que Clown encontraria mais detalhes ao questionar Pilosoper, então ele não contou a Pilosoper todo o plano. O que Lucien disse ao filósofo foi que ele o salvaria do grande perigo que encontraria esta noite. Está tudo bem, Sr. Professor. Confio em você e sei que há um custo se eu quiser encontrar o caminho para a nova vida. O filósofo não se importou. Lucien assentiu levemente. De qualquer forma, o que eu fiz é ruim. Os itens mágicos da Morningstar são seus agora. Não recuse. Eu tenho meu jeito de fazer as coisas. Descanse um pouco depois de tomar a poção, e então você deve deixar-a alto o mais rápido possível. Tudo bem, Sr. Professor. Na verdade, estou me sentindo muito mais relaxado agora. Depois de se tornar um feiticeiro, a pressão e o estresse no ombro do filósofo continuaram se acumulando. O que seu status nobre trouxe para ele não foi glória ou prazer, mas medo. E ele estava ficando mais velho. Como a família já havia reconhecido um herdeiro adequado, agora esse pseudocídio o libertara do pesado fardo e ele finalmente poderia perseguir o que queria. No Palácio Ratacia, Natasha, que parecia sombria e fria, deu um abraço rápido no Grão-Duque e disse: Padre, estou bem. Eu vou ficar bem rapidamente. Já passei por muitas coisas, e acho que são os testes de Deus. Vou melhorar para mim, para você e também para minha mãe e meu irmão em Montanha Paradise. Eu acredito em você, minha pobre Natasha, mas não se esforce demais. O Grão-Duque tocou-lhe o cabelo. Ele sabia que Natasha devia estar muito triste. Sua mãe era uma feiticeira, então não havia como a alma de sua mãe estar em Montanha Paradise agora. Ele se sentiu mal por sua filha que suas duas histórias de amor não conseguiram ter um bom final. O que era um conforto para o Grão-Duque era que sua filha ainda podia se apaixonar por um homem. Enquanto soubesse disso, o Grão-Duque não pressionaria muito a filha. Pai, posso ficar um pouco sozinho esta noite? Natasha forçou um sorriso em seu rosto. Verdadeiramente, em sua mente, ela não se sentia bem esta noite também. Ela não gostava de mentir para o pai e, embora isso fosse uma peça, ainda a lembrava de Sylvia. Até agora, ela ainda preferia estar com uma mulher. Natasha sentiu que precisava de algum tempo para descobrir o que realmente queria. O Grão-Duque assentiu e tocou o cabelo dela novamente. Você pode fazer isso, Natasha. Observando Natasha, seguida por Camille e vários guardas, caminhando de volta para a galeria da guerra, o Grão-Duque de repente ficou preocupado. Essa tragédia transformaria Natasha em alguém que não se apaixonaria por homens ou mulheres. Na galeria de guerra, Camille estava sentado no sofá quietinho, enquanto Natasha tocava piano de um jeito um pouco chateado. Esta é a melhor patética que já ouvi você tocar. Mas você pode parar um pouco e me dizer o que aconteceu na casa? Clown e o resto dos observadores noturnos notaram alguma coisa? Surpreendentemente, havia um guarda que ainda não havia saído da sala, e o guarda conversou com a princesa tentando animá-la, como se fossem amigos íntimos. Natasha parou de tocar e respirou fundo. Boa habilidade de fazer corpo. Eles não notaram nada de diferente. Depois de deixar o lugar do filósofo, Lucien conheceu secretamente Camille e fez o papel de guarda da princesa para se esconder aqui no Palácio Ratacia. O corpo custou um quarto do meu sangue, então estou bastante confiante. Lucien tentou fazer uma brincadeira para confortar a princesa. O que realmente me preocupou foi que você provavelmente cairia na gargalhada quando estivesse descrevendo o quanto me amava. Natasha bufou. Vamos lá, meu jogo não foi ruim. Senti que podia ir tocar ópera, mas o papel não era muito adequado para mim, vou ser assim. Natasha rapidamente se levantou e foi até Lucien. Ela colocou a mão direita no peito e baixou ligeiramente a cabeça. Então ela olhou nos olhos de Lucien e disse a Lucien de maneira masculina: toda vez que você vir a lua, você vai pensar em mim. Os rostos de Natasha e Lucien estavam muito próximos um do outro. De alguma forma, quando eles se olharam nos olhos, eles se sentiram um pouco estranhos.
Natasha deu alguns passos para trás com seu sorriso um pouco envergonhado. Lucien também deu um passo para o lado. A propósito, por que você não me deixou matar Clown? Por que você queria que eu o machucasse gravemente e depois o soltasse? Natasha perguntou. Embora eu esteja confiante de que ele não viverá muito, poderíamos ter escolhido o caminho mais seguro. Na verdade, Natasha ficou impressionada com a vontade de Clown de lutar contra a escuridão, mas ela também estava preocupada que um homem louco como Clown pudesse fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Se não fossem as palavras de Lucien, seria impossível Natasha errar o alvo. Lucien deu um sorriso misterioso. Estou esperando ele aparecer. Dele? Natasha estava confusa. Lucien não deixou tudo claro, em vez disso, suas palavras foram muito ambíguas. Embora ainda não nos conheçamos, eu meio que sei o que ele está pensando. Ele nos ajudou muito com essa coisa. Você não pode ser mais específico? Natasha queria empurrar Lucien. Lucien balançou a cabeça e disse: é melhor você não saber, mas eu vou te dar um resultado final. Sobre o que? Natasha sentiu que Lucien estava ficando cada vez mais misterioso depois que ele voltou do congresso. Lucien apenas sorriu, mas não disse mais nada. Depois de encontrar uma sala vazia na galeria de guerra para Lucien, Natasha sentou em uma cadeira e olhou para a lua do lado de fora da janela. Sua expressão facial ainda estava um pouco sombria. Embora fossem bons amigos, a lacuna entre um feiticeiro e um nobre que seguia o Deus da verdade ainda era mais ou menos revelado por si mesmo pelo que aconteceu. Ela se perguntou se ela tinha ido além de sua linha de fundo para ajudar sua amiga. Nesse momento, Camille abriu a porta e entrou. Alguma notícia por aí, Zha? Camille? Natasha perguntou sem se virar. Como sempre, Camille parecia séria, mas agora ela também parecia um pouco confusa. Professor apareceu novamente, e ele deixou as palavras o fim do traidor. Então, os observadores noturnos acreditam que foi o professor que matou o músico para incriminar o palhaço. Mas, claro, Clown deveria estar morto de qualquer maneira, por violar severamente o acordo entre os nobres e a igreja. Natasha ficou um pouco surpresa, e então o olhar em seu rosto se tornou muito gentil. Capítulo 304 Capítulo 304 A elegia da ronda noturna. Em uma casa de aparência comum em Purple Lily, alto, encostado a um guarda-roupa velho, Clown tirou um tubo de poção de seu roupão e bebeu com a mão esquerda, a que lhe restava. Clown havia perdido parte de seu corpo direito, então agora ele estava com dificuldade para respirar, e a única coisa que sustentava sua vida era a força de vontade de um grande cavaleiro. Depois de chegar ao esconderijo secreto, Clown estava totalmente exausto, e não conseguiu nem dar mais alguns passos para descer na câmara secreta. A poção divina ajudou as entranhas e a carne de Clown a começar a crescer, mas assim que a carne recém-crescida tocou o corte, ela encolheu e murchou, como se uma parede invisível estivesse impedindo que ela crescesse ainda mais. Clown podia sentir que estava perdendo força vital muito rápido. Ele se perguntou se ia morrer ali. Foi a primeira vez que viu o quão poderosa e aterrorizante a bênção do topo poderia ser. Neste momento, ele ouviu passos do outro lado da porta. Clown abriu os olhos com grande esforço. Ele sabia que eram os vigias noturnos. Quando a porta se abriu, Clown ficou um pouco surpreso ao ver Juliana, assim como Lendre e Minsk, que não estavam carregando a missão dessa vez. Vendo seus parceiros, a esperança começou a crescer no peito de Clown. Ele tentou o seu melhor para falar com eles. Eu não. Professor, fiz isso. Clown pensou que estava sendo muito cuidadoso, mas ainda assim acabou na armadilha do professor. Mas o que mais o torturava era que ele ainda não tinha ideia de qual era o propósito do professor. Por quê? Porque o professor fez tudo isso. A situação miserável fez com que os olhos de Juliana ficassem vermelhos de lágrimas. Eu sei, o professor fez tudo isso. Você nunca mataria Lucien Evans bem na frente da princesa. Estou aqui. Deixe-me curá-lo. Embora o palhaço tenha feito algo para pegar Lucien Evans bem na frente de Natasha, o que aconteceu agora tornou as palavras que ele disse bastante irônicas. Quando Land ouviu o que Juliana disse, embora seu rosto sempre parecesse muito sério, ele franziu as sobrancelhas. Ele sabia que o poder divino de Juliana muito improvável funcionaria, mas também estava orando por um milagre. Como sacerdote de batalha, Juliana estava acostumada a usar o poder divino para curar as pessoas. No entanto, nem seu próprio poder nem os itens divinos funcionaram. O corte absorveu toda a luz divina como um poço sem fim. Capitão Land. Juliana quase explodiu em lágrimas. Land estava perto do nível sênior, e se não houvesse nada que Land pudesse fazer aqui, Clown morreria muito em breve. Land respirou fundo para se acalmar. Então, ele ergueu sua longa espada e seu corpo foi coberto com uma camada de luz pacífica.
A luz estendeu assim a espada, junto com a névoa negra de suas luvas pretas. Land gritou e então cortou em direção ao horrível corte no lado direito de Clone, como se ele estivesse tentando cortar o poço sem fim conectado ao corte. Sua bênção de eliminação poderia tornar inválido qualquer poder sobrenatural que não pertencesse ao Deus real. O ar foi agitado com o Aking, mas nada mudou. Land não queria desistir. Ele tentou novamente e causou um forte golpe de vento, mas a carne de palhaço ainda não podia crescer mais. Está tudo bem. A menos que você seja um cavaleiro radiante, você não pode. A loucura e a fúria nos olhos de Clone haviam desaparecido. Agora seus olhos negros por trás da máscara de aparência ridícula pareciam bastante calmos. Não, gritou Juliana. Ela seguiu Clone por mais de 7 anos e foi salva por Clone muitas vezes. Ao enfrentar o mal, o capitão sempre foi o suporte mais forte do time. Embora muitos observadores noturnos descrevessem Clone como louco e desonesto, ela confiava completamente nele. Até agora, eles encontraram o professor 2 vezes, mas toda a equipe já estava quase acabando. Palhaço murmurou de forma obsessiva. Eu não. Professor, fiz isso. Eu sei. Capitão, eu sei. Juliana assentiu apressadamente. Eu disse aos líderes da Inquisição que precisávamos nos apressar, mas eles gastaram muito tempo discutindo qual era o verdadeiro propósito do professor e se esse era o truque do professor para nos atrair para longe da base, ou poderíamos tê-lo pego. Diante da grande pressão dos nobres, a igreja ficou hesitante. Land não estava na equipe perseguindo o professor. Conheceu Juliana ao procurar o palhaço após saber do ocorrido. Land disse a Clone as últimas informações, e sua voz estava fria. A estrela da manhã está morta. O professor o matou. O fim do traidor. Professor deixou as palavras. Agora mesmo, se ele pudesse pegar o professor, Land o rasgaria em pedaços. Entendo. A raiva de Clone começou a queimar novamente, e ele disse com grande esforço. A igreja está corrompida, e muito tímida. Se fosse como antes, não teria como o professor brincar com a gente como um gato brincando com ratos, 2 vezes. Muitos deles na igreja perderam a fé. Misk ficou tão furioso que seu corpo foi coberto por uma espessa camada de chamas. Eles dobram os joelhos na frente dos nobres e da escuridão. Clone começou a ficar hiperativo, e ele falou de uma forma mais fluente fora de seu humor incomum. Embora eu tenha matado muitas pessoas inocentes quando despertei minha bênção e perdi minha mente, depois de ser tocado pelas palavras do Dervix, eu devotei meu coração e minha alma ao Deus da verdade. Por nenhum segundo, eu esqueci meu juramento. Eu vivo na escuridão, para lutar contra a escuridão. Não me importa como os outros me vejam, implacável ou louco, não me arrependo. Eu fiz tudo isso para afastar a escuridão. Palhaço engasgou com força. Ele havia usado todas as suas forças. Sua respiração começou a ficar muito fraca e curta. Olhando para Land, Juliana e Misk, Clone disse: não esqueça nosso juramento. Não desista. Professor. Não vamos. Respondeu Juliana com lágrimas, mas com determinação. Land cruzou na frente do peito e começou a fazer o voto da ronda noturna na frente do palhaço. Está a anoitecer, e agora começa a minha vigia. Ela não terminará até a minha morte. Vou vigiar a escuridão e abandonar meu tudo. Não tomarei esposa, não terei terras, não terei filhos. Não irei usar coroas nem ganhar glória. Vou viver e morrer no meu posto. Eu sou o oposto da escuridão, o inimigo mortal contra o mal. Eu sou o fogo que arde contra o frio, a luz que atravessa a escuridão. Eu prometo minha vida e honra a Deus ser o guardião da luz, para esta noite e todas as noites que virão. Juliana e Misk repetiram com lágrimas. Eu prometo minha vida e honra a Deus para ser o guardião da luz, para esta noite e todas as noites que virão. Clone estendeu a mão esquerda com grande dificuldade. Com a mão trêmula, ele cruzou na frente do peito. Eu prometo minha vida e honra a Deus ser o guardião da luz para esta noite e todas as noites para venha. A voz de Clone ficou cada vez mais baixa. Seus olhos se fecharam lentamente, e ele não conseguia mais ver claramente. Neste momento, com sua consciência embaçada, Clone ouviu passos. Land foi o primeiro a se virar e ficou chocado. Lord Hamilton. A cardeal vestida de vermelho vestia um barrete de formato único. Ela tinha longos cabelos negros, e seu lindo rosto e olhos pareciam cheios de misericórdia. Senhor Hamilton. Misk e Juliana também ficaram chocados ao ver o principal líder da Inquisição, Vila Hamilton. Ela estava lá para pegar o palhaço? Ela também os puniria? No entanto, Hamilton rapidamente caminhou em direção ao palhaço e o deteve usando o poder divino. Depois de um tempo, ela disse: estou aqui tarde. A alma do palhaço foi cortada pela espada da verdade.
Como ela estava dizendo, a luz branca em sua mão fechou lentamente o corte horrível, mas a carne de palhaço nunca mais voltou a crescer. Sua força vital estava esgotada. Lord Hamilton, Land notou o tom diferente do cardeal. Parecia que ela não estava aqui para levar Clone. Hamilton olhou para eles e disse seriamente: os nobres esqueceram o que o Senhor lhes deu. A igreja está sendo tímida e eles perderam a glória. Acredito que todos vocês sabem do que estou falando. Apesar de se sentir exatamente da mesma maneira, Land e o resto dos observadores noturnos ainda não se atreveram a mostrar um acordo direto na frente do mais alto líder da Inquisição. Hamilton virou-se para Clone. Você é o guarda mais leal do Senhor. Em nome de todos nós que estamos descontentes com a situação, mostro o meu grande respeito a você. Não importa se é em terra ou em Montanha Paradise, estamos sempre com você. A glória do Senhor estará com você. Você nunca estará sozinho. Clone não conseguia falar, mas seu coração estava cheio de êxtase. Lord Hamilton, você é um daqueles que está descontente com a situação? Land perguntou com muita cautela. Hamilton se levantou e olhou para eles com misericórdia. Sim, você se juntará a nós. Pensando no que aconteceu e no que estava acontecendo agora, e pensando na glória que eles já tiveram, Land, Juliana e Miss cruzaram na frente de seus peitos. Só a verdade vive para sempre. Guardamos a glória do Senhor com nossa vida. A consciência de Clone ficou completamente fraca, como se ele tivesse caído em um sonho do qual nunca poderia acordar. Ele sabia que a morte havia chegado. No último segundo antes que a consciência de palhaço desaparecesse, em seu sonho, ele viu um homem de cabelos grisalhos vestindo uma camisa vermelha e casaco preto. Segurando uma taça de vinho na mão, o homem tinha um sorriso misterioso no rosto. Ele está tentando. Capítulo 305. Capítulo 305. O outro propósito. No céu noturno, muitas estrelas estavam circulando ao redor de Lucien, que estava de pé em sua própria Host Star of Destiny, olhando para a escuridão profunda. Seu cabelo preto ficou bagunçado com o vento, adicionando um visual um pouco selvagem a esse jovem quieto e calmo. De repente, o céu estrelado ficou vermelho, e uma lua cheia prateada subiu rapidamente para o céu, que expulsou a escuridão. Então, a lua prateada se transformou em Rine, que vestia uma camisa vermelha e um casaco preto. Suas enormes asas de morcego se estendiam amplamente no espaço. Parece que você realmente gosta de estrelas. Seu sonho é exatamente o mesmo da última vez. Foi por isso que você escolheu se formar em astrologia? Reno brincou. Vamos lá. Claro, eu sei que você propositalmente controlou seu cérebro e alma antes de adormecer para esconder seus segredos de mim, Lucien. Feiticeiros são chatos, prefiro você como músico. Que pena. Lucien estava em seu próprio sonho, então ele estava bastante confiante. Sr. Rine, você encontrou alguma coisa no sonho de Clone? Alguma vez eu te decepcionei? Reno sorriu. Alguém importante veio antes de Clone morrer, e a pessoa convidou o resto dos observadores noturnos presentes para se juntar a eles. Antes de executar o plano, Lucien havia chamado a projeção de Rine através da marca e pediu que ele entrasse no sonho de Clone para ver o que acontecia com Clone antes de morrer, razão pela qual Natasha não matou Clone no local. Entendo. Então, era Sard ou Hamilton? Perguntou Lucien calmamente. Um sorriso apareceu lentamente no rosto de Rine, e ele perguntou por curiosidade. Como você sabia? Era Hamilton. Sem o apoio silencioso de Sard, era quase impossível para Natasha levar a igreja e a Inquisição ao limite, e Clone não seria condenado à morte tão facilmente. Sard optou por fechar os olhos para a coisa toda, então meu plano funcionou perfeitamente. E o cardeal de túnica vermelha, Vila Hamilton, permaneceu em silêncio o tempo todo. Tudo o que ela fez foi passar o testamento de Sard, disse Lucien. Ao matar a identidade do músico, Lucien também testou Sard, que era seu outro propósito. Às vezes, um esquema não precisava ser muito complicado, desde que capturasse o verdadeiro desejo e vontade do inimigo. Depois que Clone o atacou, Lucien acrescentou esse segundo propósito ao seu plano. Pela resposta da igreja a cada passo que dava, Lucien conseguiu aprender o que queria saber. E a projeção de Rine no sonho de Clone foi a confirmação final. Até Natasha só sabia parte do plano de Lucien, sem falar no Clone. Portanto, Clone ficou muito confuso e caiu na armadilha de Lucien. Rine sorriu, ele não pode esperar mais. Ele está tentando o seu melhor para aproveitar todas as chances de quebrar a igreja e aumentar seu poder, assim como os santos fizeram antes. Quanto ao mundo das almas, obviamente, ele até sabia mais sobre ele do que eu. Então, estou preso aqui agora, mas ele conseguiu escapar. Não tenho certeza, mas provavelmente ele viu algo mais aqui. De qualquer forma, isso é uma coisa boa para o Congresso.
Se o poder de Sard conseguir se desenvolver, a Igreja do Sul se dividirá novamente. Aproveite a chance e faça a escolha certa, Lucien. Eu não acho que a Igreja será mais perturbada. Sard não é tolo nem louco. Ele sabe o que acontecerá se a Igreja se dividir novamente. Não importa qual seja o propósito de Sard, enfraquecer o poder da Igreja e perder o número de seus seguidores não são boas notícias para ele. Acho que ele quer ser como um parasita, sugando a essência e o poder da Igreja. Um dia, quando ele estiver totalmente preparado, digamos, quando se tornar papa, ele substituirá a Igreja por outra coisa sem mudar o que é do lado de fora. Lucien fez sua própria análise e continuou. Então, de acordo comigo, acho que quando Hamilton estava recrutando as várias vigílias noturnas, a desculpa dela deveria ser a corrupção da Igreja, e a Igreja deveria voltar ao caminho certo. Não é como há muitos anos atrás como os vários santos dividiram a Igreja. Rini ficou obviamente bastante impressionado. Você se tornou um homem sábio e maduro, Lucien, embora eu ainda ache que o jovem adolescente que começou a aprender magia era mais interessante. Então, Rini confirmou que Clown estava morto contando a Lucien o que ele viu através do sonho de Clown. Isso foi um alívio para Lucien. Era obviamente um grande risco deixar Clown fugir. Se Sard estivesse envolvido, o que, segundo Lucien, era muito improvável de acontecer porque Sard não queria problemas extras de Clown, o vigia noturno ainda poderia ser salvo. Então, um dia, quando Clown voltasse, os amigos e a família de Lucien estariam em grande perigo. Após a morte de Clown, Lucien se sentiu muito aliviado. O último passo foi o funeral do grande músico e Lucien definitivamente não precisava comparecer. Acordando de seu sonho, ele viu o luar, ainda suave e silencioso. Abrindo os olhos, Lucien pensou na dor que seus parentes e amigos iriam sofrer, e os pensamentos o fizeram sentir dor. Para ter certeza de que ninguém notaria a diferença, Lucien teve que esperar até o dia antes de deixar a auto para contar a verdade ao tio Joel e sua família e deixá-los fazer sua escolha. Esses vários dias iriam matá-los, e Lucien sentia o mesmo. Embora seu plano tenha funcionado, ele não se sentiu nem um pouco alegre ou animado. Estava seguro aqui na galeria de guerra de Natasha. Então, Lucien se levantou e caminhou até a janela. Ele olhou para a lua e tentou se acalmar. Você não consegue dormir também? Nesta noite tranquila, a voz de Natasha também soou muito gentil. Lucien virou-se ligeiramente e viu a princesa dar um passeio no jardim sob o luar. Por causa do poder do círculo divino, violetas e lírios no jardim estavam todos desabrochando no doce aroma floral. Não consigo dormir pensando no quão horrível minha família e meus amigos se sentiriam amanhã, confessou Lucien. Eu queria dizer a verdade a eles esta noite, agora mesmo. Natasha acenou com a mão, pedindo a Lucien que saísse da sala e se juntasse a ela. Ela sentou-se diretamente no parapeito do jardim, o que não era um jeito de princesa. No entanto, Lucien também não se importou, então ele se sentou ao lado dela. Lucien sentiu o cheiro suave da princesa, mas não era de qualquer maquiagem ou algo assim. O cheiro era limpo e puro. Eu entendo, Lucien. Quando eu estava mentindo para meu pai e deixando-o triste, eu me sentia mal. E eu sei que é 100 vezes mais difícil para você. Natasha deu um tapinha em seu ombro. Mas não podemos deixar que isso afete nosso julgamento e vontade de saber o que fazer. Nós tomamos a decisão, e devemos cumpri-la. Talvez pareça frio, mas nos traz o melhor resultado. Ser sentimental e hesitante não pode nos salvar nem ajudar a proteger aquelas pessoas importantes para nós. Assim como eu disse, a crueldade também pode ser uma espécie de misericórdia. Lucien assentiu levemente. Eu sei quase muito bem. Estou fazendo o que deveria, mas dentro do meu coração sofro muito com a dor. Então, apenas fale comigo. Você vai se sentir melhor, disse Natasha em apoio. Para ser justo, trocamos coisas pelas quais nos sentimos mal. Soa bem. Então eu me sinto desprezível. Estou usando as emoções genuínas dos seres humanos como parte do meu plano. Eu deixei minha família e amigos sofrerem, disse Lucien em voz baixa. Natasha se inclinou de lado com as costas contra as de Lucien. O fato de você estar se sentindo assim significa que você não é desprezível. Você está fazendo isso para o bem deles também. Eu sou diferente. Sei o que meu pai quer, mas ignoro e nem quero tentar por ele. Eu sou o mal. Não podemos nos desviar do nosso caminho por causa da expectativa de outra pessoa. Vivemos apenas uma vez. Às vezes nos comprometemos, mas às vezes não podemos desistir. Lucien não olhou para trás, mas tentou consolá-la. Revezando-se, o feiticeiro sorrateiro e cruel, professor, e o cavaleiro decisivo e duro, Sword of Adjudication, compartilharam sua dor e tristeza. Até a meia-noite, a voz deles ficou lentamente mais baixa, e os dois se sentiram muito melhor.
A noite foi muito tranquila. Lucien podia sentir o calor das costas de Natasha. Lucien disse a Natasha sem se virar: cuidado com Sard, ok? Natasha sabia que esse era o resultado prometido por Lucien. De manhã cedo, na Associação de Músicos de Alto, Franz entrou no prédio da associação com o último Alto Weekly, que era outro jornal sobre o concerto de retorno de Evans que ele colecionou. Sob o título Tegre Attest Concert de Ver, T1 Paralleled Symphony Feast, o colunista comentou: esta noite foi a maior agitação de todos os tempos. As pessoas eram loucas por esse jovem músico, Lucien Evans, e eu era um deles. Franz ficou muito feliz ao ver esses elogios. Após o show, ele admirou o Sr. Evans mais do que qualquer outra pessoa, então ele se sentiu genuinamente encantado, como se estivesse compartilhando a honra. Quando Franz estava lendo o jornal enquanto caminhava, de repente sentiu a atmosfera pesada diferente. Virando-se, ele viu a princesa entrando no corredor, seguida por um grupo de guardas. A tristeza e a depressão da princesa tornaram o ar pesado e espesso. O que aconteceu? Franz pensou consigo mesmo. Capítulo 306. Capítulo 306. As más notícias. A princesa estava usando um vestido preto simples naquele dia. Seu cabelo roxo estava preso para trás e coberto com um pedaço de crepe preto, mostrando a curva de seu pescoço longo e elegante. Ela parecia triste e solene. Passando por Franz, a princesa continuou em direção às escadas de um jeito frio, como se não houvesse nada em seus olhos. Franz ficou um pouco preocupado. Ele olhou ao redor. Todas as pessoas no corredor, incluindo a recepcionista, Polly, pareciam tão confusas quanto ele. Eles não tinham ideia do que aconteceu que poderia deixar a futura grã-duquesa tão triste. Foi o grão-duque? Não. Se fosse o grão-duque, a princesa deveria primeiro enviar o obituário para todos os nobres e depois enviar o caixão para a Catedral Dourada como o caixão. Na Catedral Dourada, ela seria coroada pelo grão-cardeal, Sard, e se tornaria a nova grã-duquesa. Seria porque os hereges do norte haviam atravessado a fortaleza do norte e agora estavam se aproximando de Alto? Não. Em vez de mergulhar na tristeza usando a música, como um cavaleiro honrado, a princesa deveria ser a nobre liderando os cavaleiros violeta para lutar contra os inimigos. Foi por causa de um músico famoso que acabou de falecer? Não. Exceto pelo Sr. Christopher, que uma vez ensinou música a Natasha, ninguém nesta associação estava qualificado para o grande respeito e profundo pesar da princesa. Espere! O pensamento veio a todos os presentes. As pessoas no salão se perguntavam se o pensamento era verdade, mas ninguém se atreveu a pedir confirmação. Embora o grande jovem músico tenha desmaiado após o show devido à combinação de excitação e sua doença crônica, a guarda imperial da princesa havia anunciado que Evans ficaria bem, apesar de levar tempo para se recuperar. Depois de 2 dias desde então, exceto pelos amigos próximos e familiares do Sr. Evans que conseguiram visitá-lo 1 ou 2 vezes, ninguém fora da mansão sabia do estado de saúde do Sr. Lucien Evans. Aconteceu muitas vezes que doenças agudas conseguiram tirar vidas poucos minutos antes da chegada de um padre. Se foi Lucien Evans, o jovem gênio, que impressionou a todos com a sinfonia em Ré menor, Ode à Alegria, e que uma vez conquistou o coração das pessoas com suas obras-primas, ele com certeza merecia que a futura grã-duquesa viesse pessoalmente à associação e dando a triste notícia. O mais importante era que o relacionamento próximo do jovem gênio músico com a princesa havia sido reconhecido, e muitos acreditavam que Lucien Evans seria o futuro duque de Tilan, no ducado de Violette. Se o herdeiro fosse uma mulher, seu marido seria enobrecido com o título de duque de Tilan, que não trouxe ao marido nenhum poder real, e o título não era hereditário. Se fosse Lucien Evans, a forma como a princesa estava se vestindo agora e sua dor irrefreável, tudo fazia sentido. Deus, Sr. Evans não tem nem 21. Polly cobriu a boca de uma forma chocada, e havia lágrimas em seus olhos. Ela tentou se convencer de que não era o Sr. Evans. Ela rezou para que não fosse o Sr. Evans. Após o show, Polly considerou o Sr. Evans como o anjo responsável pela música e alegria, e o músico que ela mais admirava e respeitava. O jornal caiu lentamente no chão das mãos de Franz. Quando ele visitou o Sr. Evans na manhã do primeiro dia após o show, o último parecia bem. Depois de voltar da mansão, Franz imediatamente mergulhou na paixão e inspiração de criar sua própria música e, assim, ele não ouviu nada do mundo exterior por muitas horas. Hoje, Franz deixou seu lugar e veio para a associação. Ele não estava aqui especialmente para coletar os jornais elogiando o show, mas para encontrar alguns materiais na biblioteca e depois ver se poderia visitar o Sr. Evans novamente. Não, não, murmurou Franz, cujo rosto magro parecia muito chocado.
Não conseguindo controlar os pés, Franz seguiu Natasha e caminhou a escada acima. Ele queria ouvir a resposta final. Ele queria saber se o Sr. Evans estava bem. No escritório do Sr. Christopher, Otelo disse impotente a esse mestre da música: Sr. Presidente, você ainda está trabalhando na revisão? O Music Criticism Symphony News deste mês estão adiando sua edição por 2 dias. Embora Otelo fosse o atual presidente da associação, ele ainda estava acostumado a chamar o Sr. Christopher de presidente. Victor, de pé ao lado, rapidamente deu uma olhada na pilha de papel na frente de Christopher em sua mesa. Como o show de retorno de Lucien foi realizado em 1º de junho, tanto a Music Criticism quanto a Symphony News decidiram adiar sua emissão até 2 de junho. E acabou que o show foi de um sucesso tão grande que estava além das expectativas de qualquer um. Quando os 2 jornais estavam prestes a selecionar às pressas a contribuição de seus críticos de música regulares, descobriram que estavam sobrecarregados com os inúmeros artigos elogiando a excelência do show de Lucien Evans. Os artigos de revisão desses músicos e críticos apaixonados e motivados eram de alta qualidade, então tanto a Music Criticism quanto a Symphony News decidiram publicar um suplemento para este mês. No entanto, embora o espaço para o primeiro artigo principal fosse reservado para o Sr. Christopher, esse mestre da música estava atrasado há 2 dias e, portanto, os jornais não tiveram escolha a não ser esperar. Christopher parecia bastante relaxado, pois tinha seu próprio ritmo. Auditor Joy conquistou meu coração, e seu tema, estrutura e melodia superaram o nível de qualquer outra peça sinfônica que eu já ouvi antes. Quero usar as melhores e mais sinceras palavras que tenho para desenvolver este artigo, e acho que o artigo ainda não está lá. Talvez pensar demais e revisar não vão ajudar. Victor estava sendo eufemístico. Faz sentido. Christopher assentiu, deu uma olhada para mim, Victor. Como Christopher estava dizendo, ele empurrou várias folhas de papel para Victor. Victor pegou as folhas e leu com a voz suave. Esta é uma obra-prima além da imaginação das pessoas, o tesouro mais precioso no Palácio da Sinfonia para quem gosta de música. Tenho a sensação de que, durante muito tempo, não haverá outra peça sinfônica que possa estar à altura de Auditor Joy. Mas não precisamos necessariamente sentir pena disso. Em vez disso, devemos nos sentir orgulhosos e empolgados, pois acabamos de testemunhar esse momento glorioso e tivemos essa experiência em primeira mão de como uma grande obra-prima pode ser emocionante. Esta é uma obra-prima que vai ser lembrada pela história. Então vamos deixar nossos lugares e mostrar nosso grande respeito a Lucien Evans e sua magnífica criação. O nome de Lucien Evans está bem qualificado para ser colocado ao lado dos nomes brilhantes dos mestres da música no Palácio da Música. O espírito de perseverança ao enfrentar as dificuldades e a vontade de lutar contra a escuridão contida na música de Lucien Evans brilhará para sempre e, assim, suas peças musicais também brilharão infinitamente. Seguiu-se o comentário sobre a estrutura e o tema da sinfonia. Ao ouvir a leitura de Victor, Otelo tinha um sorriso no rosto. Sr. Presidente, obviamente, você é um homem muito generoso ao elogiar, e seus comentários são, devo dizer, muito altos. Mas devo dizer que os comentários são muito precisos, pois nenhuma sinfonia jamais me fascinou como Auditor Joy. Antes que Christopher respondesse, alguém bateu na porta, devagar, mas com firmeza. Sim? Perguntou Otelo. Sua Alteza, disse o guarda do outro lado da porta. Otelo levantou-se apressadamente e caminhou até a porta junto com Christopher e Victor. Quando a porta se abriu, eles viram Natasha usando o longo vestido preto e o olhar triste em seu rosto. Eles apressadamente perguntaram, sentindo algum pânico. O que aconteceu, Sua Alteza? Natasha abaixou levemente a cabeça e cruzou na frente do peito. Usando o tom monótono, ela disse: Lucien Evans foi chamado por Deus no início da manhã. Seu tom monótono não conseguia esconder sua profunda dor. O que? Eles não podiam acreditar em seus ouvidos. A cabeça de Victor de repente zumbiu e ele quase caiu no chão. Otelo agarrou seu braço. Ao ouvir o que a princesa acabou de dizer, Franz pareceu muito confuso. Como perder a alma, Franz começou a vagar pelo corredor. Então, ele foi parado por um guarda. Sinto muito em lhe dizer isso, mas Lucien Evans foi morto por um feiticeiro malvado no início da manhã, por causa de uma conspiração que nem mesmo estava relacionada a ele, disse Natasha usando a explicação da igreja. As pessoas sabiam o quanto Natasha era próxima do jovem músico e, portanto, todos acreditavam que o que a princesa acabou de dizer deve ter sido cuidadosamente verificado como verdade. A tristeza começou a se espalhar pelo corredor, e alguns começaram a soluçar, amaldiçoando o malvado feiticeiro. O rosto de Victor ficou pálido. Ele abriu a boca, mas sua garganta só conseguiu fazer um barulho rouco.
o rosto enrugado do Sr. Christopher parecia desolado. Otelo gentilmente deu um tapinha no ombro de Victor. Não fique muito triste, por favor, Victor. O talento de Evans é incomparável e ele acabou de criar a maior peça musical deste mundo. Deus decidiu chamá-lo de volta para Mountain Paradise para que ele pudesse tocar para Deus. Evans é amado por Deus, e lá em cima, ele terá a alegria eterna. Vamos orar por ele. Não vamos deixar a dor e a tristeza nos torturarem. Evans vai cuidar de nós de Mountain Paradise. Espero que sim, mas gostaria de ficar sozinho agora. Victor murmurou, a voz trêmula. Então ele se virou para a princesa. Vossa Alteza, posso pelo menos dar uma última olhada nele? Natasha balançou a cabeça levemente. O feiticeiro malvado destruiu o seu corpo. Apenas alguns restaram. A dura cavaleira não conseguiu dizer a palavra. Era muito cruel. O que podemos fazer agora, Alteza? Otelo ajudou Christopher a se sentar e então perguntou. Natasha disse no mesmo tom monótono. Em nome da associação, divulgue o obituário. Nos jornais, em frente ao prédio da associação, nas várias zonas da cidade. Diga isso a todas as pessoas que gostam da música dele. Em 3 dias, haverá um funeral para nos despedirmos dele. Capítulo 307. A tristeza de toda a cidade. Em uma bela casa, Purple Lily District. Ryan caminhou até a mesa de jantar e notou que havia uma pilha de jornais do lado direito. Então perguntou um pouco confuso. Achei que já tivéssemos a última edição da Auto Weekly ontem. Gerenciando um negócio comercial, Ryan precisava saber o que estava acontecendo em Auto em diferentes áreas para decidir o que comprar e o que vender. Portanto, ele assinou o jornal mais abrangente, a Auto Weekly. Depois de certificar-se de que o filho pequeno estava sentado na cadeira com segurança, a esposa, Helena, respondeu de maneira muito boa. É uma questão suplementar, o entregador me disse. Helena não sabia ler. Ela não tinha ideia do que estava no jornal. Então, ela começou a cantarolar a letra de Ode to Joy na cozinha. A família estava bastante feliz. Pegando o jornal, Ryan também cantarolou a melodia junto com Helena. Ele começou sua carreira como aprendiz no comércio e, embora não fosse o mais inteligente entre os aprendizes, era definitivamente o mais trabalhador. Por causa de sua perseverança, ele lentamente se livrou da pobreza e também aprendeu a ler. Agora ele estava administrando o negócio e tinha uma família adorável que estava relativamente bem de vida. Portanto, seu coração foi profundamente tocado quando ouviu Symphony of Fate pela primeira vez. Ele se apaixonou pela música de Lucien Evans instantaneamente, e logo todos os membros de sua família se tornaram seguidores da música de Lucien. Ele desdobrou a Auto Weekly e viu a letra preta em negrito na manchete, obituário. O primeiro pensamento de Ryan foi que a morte de uma pessoa importante provavelmente afetaria o preço de muitos bens. Ele continuou a ler, e as letras pretas datilografadas pareciam bastante deprimentes. Lucien Evans, o imortal mestre da música, o grande pianista e maestro, o inovador, o líder da atual tendência da sinfonia, o fundador, o finalizador, o gênio da música amado por Deus, foi chamado por Deus no início da manhã de junho 4. Ryan não entendeu naquele momento. Depois de um tempo, ele percebeu que seus ouvidos estavam formigando. Ele simplesmente não conseguia vincular o obituário ao Sr. Lucien Evans, que era tão jovem e tão talentoso. Ele pensou que o Sr. Evans poderia liderar o desenvolvimento da música em alto por pelo menos mais algumas décadas. Ryan continuou a ler com a visão ligeiramente embaçada. As linhas do jornal machucaram seu coração. O Sr. Evans veio da favela e conseguiu tocar no psalmal como mestre de música. Sua vida nos mostrou o espírito de perseverança e sua grande força de vontade. Sua vida foi uma lenda gloriosa. Usemos nossas mais profundas condolências para orar pelo talentoso jovem músico, desejando-lhe a felicidade em Mountain Paradise. Seu cântico de louvor estará sempre com Deus. Que Deus o abençoe. Helena saiu da cozinha com o café da manhã. Ela ficou tão surpresa ao ver a expressão no rosto do marido que quase deixou cair o prato. O que aconteceu, querido? Perguntou Helena apressadamente. Por que você está chorando? Eu sou. Ryan nem percebeu o fato de que havia lágrimas em seus olhos. Ele só sabia que seus olhos estavam inchados e ele não conseguia ver muito claramente. Uma lágrima caiu no jornal e foi rapidamente absorvida. As letras próximas ficaram borradas. Eu não posso acreditar. Sua partida é a maior perda do campo da música. Cristóvão. Talvez Deus queira que ele jogue em Mountain Paradise, então Evans teve que sair mais cedo. Otelo. Ele nos trouxe a alegria e o espírito de perseverança, mas nos deixou sem levar nada consigo. Não quero chorar, mas não posso evitar. Felícia.
Ele partiu para Mountain Paradise, deixando-nos um pico no mundo da sinfonia que é difícil de conquistar. O tesouro que ele deixou conosco é igual para todos, jovens ou velhos, ricos ou pobres. Um coração grato e inflexível é a coisa mais valiosa na vida de uma pessoa. Um dia, quando eu morrer, espero ser enterrado perto dele. Franz. Ryan olhou para a mancha de lágrima no papel e murmurou: eu realmente chorei. Ao lado do portão do distrito de Aderon que levava ao mercado, pessoas tristes se reuniam. Alguns estavam em silêncio, enquanto outros soluçavam. Muitas jovens se abraçaram, derramando lágrimas. Betty, Joanna e Simon viram essas pessoas na rua assim que saíram do Copper Coronet. Ao mesmo tempo, eles viram um aviso na muralha da cidade. Eles não sabiam ler, mas a cor do anúncio lhes dizia que se tratava de um obituário. Que figura importante faleceu? Perguntou Betty curiosa. Em sua mente, ela não via razão para que essas pobres pessoas em Aderon chorassem pela morte de uma pessoa importante, digamos, um nobre ou um cardeal. Por curiosidade, Betty perguntou aos dois guardas do portão que também pareciam tristes: posso perguntar sobre o que é esse aviso? A maioria das pessoas em Aderon não sabia ler. Então um dos guardas respondeu de uma forma bastante deprimida: o orgulho de Aderon não, o orgulho de Alto. Sr. Lucien Evans faleceu devido à sua grave doença. Exceto os amigos íntimos de Lucien, alguns nobres e alguns membros importantes da associação sabiam que o jovem músico foi morto pelo malvado feiticeiro chamado Professor. Outras pessoas foram informadas pela igreja que Lucien Evans faleceu por causa de sua doença. A igreja havia pedido a permissão da princesa. O fato de um músico muito bem-sucedido e popular ter sido morto por um malvado feiticeiro em Alto faria os seguidores duvidarem da capacidade da igreja. Eles se perguntariam se a igreja seria capaz de protegê-los da maldade como eles alegaram que poderiam. Se não fosse pela insistência de Natasha, a igreja tentaria esconder a verdade de todos. Betty estava congelada. Ela sentiu que tinha perdido sua alma. Betty, o quê? Perguntou Joanna preocupada. Betty de repente começou a chorar. Ela enterrou a cabeça nos braços de Joanna. Evans. Sr. Evans, morreu. Embora viajasse há 3 anos, Betty ainda era uma jovem com menos de 20 anos, que não conseguia controlar muito bem suas emoções. Joanna não podia acreditar no que acabara de ouvir, mas também sabia que o guarda não iria brincar com isso. Então, ela deu um tapinha no ombro de Betty, embora seus próprios olhos também estivessem cheios de lágrimas, e disse: Sr. Evans acabou de ser chamado por Deus para Mountain Paradise, porque seu talento era muito notável. Não chore, Betty. Trabalhe mais para se tornar um cavaleiro e não decepcione o Sr. Evans. Betty soluçou e assentiu. Montando sua escama de dragão, John liderou um grupo de guardas em direção ao portão da cidade de Alto, que dava para a Floresta Negra. Alto era a última grande cidade muito perto da Cordilheira Negra, portanto também não estava longe da fortificação. John levou apenas cerca de um dia para voltar a Alto. Ele havia solicitado suas férias anuais de 10 dias assim que recebeu a carta de sua família informando que seu velho amigo havia voltado. No entanto, devido à rígida regulamentação da fortificação na Cordilheira Negra, e também porque Natasha e Lucien estavam preocupados que John, como cavaleiro, notaria o poder diferente de Lucien se morassem juntos na mesma vila, suas férias não ser aprovado até o 3º dia após o show. Vestindo a armadura prateada e o manto roxo, os olhos do jovem loiro estavam cheios de alegria. Ele estava ansioso para se reunir com sua família e velho amigo. Embora de vez em quando John recebesse algumas cartas da princesa, a alegria não chegava nem perto da de conversar cara a cara com seu velho amigo. A caminho de casa, John ouviu que o show de seu amigo havia alcançado um enorme sucesso e todos estavam cantarolando a melodia de Ode to Joy. Seu coração batia cada vez mais rápido enquanto ele se aproximava do portão da cidade. John quase quis empurrar seu cavalo para voltar correndo para casa, mas havia muita gente nas ruas. No entanto, John percebeu que algo estava errado. Aquelas pessoas nas ruas pareciam muito tristes, e ele ouviu que as pessoas estavam todas dizendo o nome Lucien Evans. O olhar no rosto de John começou a ficar cada vez mais sério. Ele enviou seu servo para perguntar o que aconteceu. Então John ouviu a resposta do transeunte muito clara. Sr. Evans foi chamado por Deus. O chicote na mão de John de repente caiu no chão, e o som era crocante. O Alto Weekly publicado posteriormente registrou este dia da seguinte forma: parece que há um enorme pedaço de nuvem cobrindo Alto. As pessoas perderam o sorriso com o grande choque. O anjo da música deixou este mundo em uma idade tão jovem, e essa é a tristeza de toda a cidade.
3 dias depois, distrito de Aderon, ao lado da velha favela onde Lucien viveu. Um carro funerário preto puxado por 4 touros começou a se mover lentamente, seguindo a trajetória de vida de Lucien Evans, de Aderon a Jesus, depois ao distrito administrativo, e finalmente chegaria ao distrito nobre. O funeral seria realizado na Catedral de Ouro. Vestindo o terno de cavaleiro negro, João caminhou silenciosamente no lado direito da frente. Atrás dele estavam Joel, Alisa, Ivan, Helena e os outros amigos de Lucien. Do lado esquerdo, Victor estava na frente, seguido por Otelo, Felicia e os colegas de Lucien. Christopher, por causa de sua idade, e Natasha, por causa de seu status e pelo fato de ela não ter tido um relacionamento estável com Lucien, estavam esperando na Catedral Dourada. O carro funerário preto se movia lentamente. Havia apenas soluços em baixo volume no ar. Um homem pobre do distrito de Anderson juntou-se silenciosamente à procissão. Então, mais e mais pessoas se juntaram a eles. Eles queriam ver Lucien Evans pela última vez. Capítulo 308. Capítulo 308. O funeral do músico. O céu estava coberto de nuvens escuras e começou a chover. Tudo em alto estava sombreado com uma fina camada de véu, como se a natureza também estivesse chorando pelo jovem músico. O carro funerário preto puxado pelos 4 touros continuou avançando lenta e firmemente. Mais e mais pessoas se aglomeravam nos 2 lados da rua na chuva, observando o carro funerário partir. O esplêndido concerto que enlouqueceu toda a cidade foi realizado há poucos dias, e as melodias tocadas ainda pairavam no ar. As pessoas sentiram que isso era como um sonho mais do que doloroso. Pelo espírito de perseverança que Lucien Evans trouxe a eles, e pela preciosa e pura alegria que Lucien Evans apresentou, as pessoas voluntariamente se posicionaram em ambos os lados da rua para se despedir do jovem e talentoso músico. As finas gotas de chuva caíram em seus rostos, misturando-se com suas lágrimas. Se tivesse sido uma semana depois, ou se não tivesse sido em alto, era quase impossível ver aquela cena grandiosa e solene. Parecia que as pessoas de toda a cidade queriam mandar Lucien Evans embora. Quando o carro funerário estava prestes a sair de Aderon, mais algumas pessoas que admiravam muito Lucien Evans correram pela rua e se juntaram ao cortejo fúnebre. Vestindo ternos pretos, aquelas pessoas de coração partido fizeram o cortejo fúnebre crescer cada vez mais. Assim, quando o carro fúnebre chegou ao distrito nobre, os nobres que foram convidados a comparecer ao funeral ficaram chocados. Eles viram uma multidão enorme atrás do carro funerário, como marés negras protegendo a última parte da jornada do amado jovem músico. Com exceção da praça municipal durante o festival de música, nunca tinham visto tanta gente se reunindo com o mesmo propósito. Os nobres tinham a sensação de que essas pessoas, ao se unirem, eram imparáveis com seu poder avassalador. Alguns nobres ficaram tão impressionados com o fato de Lucien Evans ser amado por tantas pessoas que pensaram consigo mesmos: se eu pudesse ter tantas pessoas me mandando embora quando eu morresse, seria uma glória qualquer arrependimento se for esse o caso. Quando o carro fúnebre passou, os nobres também se juntaram à procissão, embora não estivessem muito dispostos a ficar tão perto do povo, isso fazia parte do modo fúnebre da Santa Verdade. Ao ver a enorme multidão, o olhar no rosto de Gosset mudou ligeiramente. De pé em frente à Catedral Dourada, ele inconscientemente atravessou e disse em voz baixa: "Só a verdade vive para sempre." Depois que o carro fúnebre foi enviado para a Catedral Dourada, as pessoas comuns que não foram convidadas para o funeral se recusaram a sair. Sob a chuva fina, eles cercaram a catedral e rezaram pelo músico. A cena fez os pastores e cardeais sentirem que iam enterrar um santo. Na catedral, o caixão foi colocado abaixo da cruz, mostrando que o músico era um fiel seguidor. A música fúnebre parou. Segurando uma cruz branca em sua mão, Gosset disse de forma solene: "Deus misericordioso, aqui devemos orar por nosso irmão, Lucien Evans, que terminou seu caminho neste mundo e agora está indo para o caminho em direção ao paraíso da montanha. Acreditamos firmemente que todos nós que cremos, que aceitamos, que seguimos e que respeitamos, finalmente seremos salvos por você, Pai, e descansaremos em paz para sempre no paraíso da montanha." Os nobres, músicos e instrumentistas sentados na catedral começaram a rezar com os olhos fechados. Ele era um nobre puro e devoto. A música dele tem o seu poder e trouxe fé e alegria às pessoas. Desejo que ele continue a tocar o hino em seu reino. Terminando de orar, Gosset olhou para Natasha, Joel, Alisa, João, Victor e os outros amigos de Lucien de forma misericordiosa e amorosa. Senhor nos ensina que a morte é como a noite escura, mas quando a noite escura acabar, a luz retornará. Não se deve temer a morte, pois todos os seus seguidores eventualmente se reunirão no paraíso da montanha.
Estaremos juntos, estaremos sempre conectados e sempre podemos orar uns pelos outros. Então, os parentes e amigos de Lucien começaram a falar um a um no palco, contando a história de vida de Lucien Evans. Alguns não paravam de chorar. Alguns escondiam a profunda dor em seu coração. Alguns seguiram as instruções do Senhor e confortaram o restante do povo para que se mantivessem fortes por um futuro melhor. No final do funeral, Natasha subiu ao palco e ficou ao lado do cardeal. Com o vestido longo preto, com o véu preto cobrindo os longos cabelos presos, a princesa contou os momentos felizes que passou com o jovem músico. Então, ela se acalmou e disse formalmente: ele me disse uma vez que se ele tivesse falecido sem deixar o testamento, ele queria que eu doasse sua mansão, Bronze, para a Associação de Músicos. Ao ouvir isso, Otelo assentiu levemente. Lucien Evans com certeza nasceu para a música, e seu amor pela música era precioso e puro. Ele decidiu doar a maior parte de seu patrimônio para a associação. Natasha continuou. Lucien esperava usar o lucro da mansão para criar um prêmio e uma competição de piano. O prêmio é para a peça musical de maior destaque em todo o continente, selecionada a cada 3 anos pelos membros da Associação de Músicos de Alto. O concurso também será realizado a cada 3 anos para promover o desenvolvimento deste novo instrumento musical e incentivar mais jovens pianistas a dedicar sua paixão a essa carreira. A mansão de Lucien, Bronze, foi selecionada por Natasha. Quando a princesa deu a Lucien a mansão de presente, ela valia alguns milhares de thalles, e seu lucro anual também era bastante bom, que girava em torno de 100 thalles, igual à renda de um ano inteiro de um músico famoso. Portanto, 300 thalles era muito para um jovem músico que acabava de começar. Senhor Evans tinha um coração bondoso feito de ouro. Ele se preocupava com o desenvolvimento da música o tempo todo, bem como com o crescimento de outros jovens músicos. Otelo levantou-se e mostrou o apreço em nome da associação. Aqui sugiro que nomeemos o prêmio como Evans Music Award e a competição como Continental Evans Piano Competition. Além disso, a associação decidiu construir figuras de pedra para cada mestre de música que deu uma grande contribuição ao desenvolvimento da música. As figuras de pedra serão construídas no topo da montanha Caseia, ao lado do rio Belém, para que todos que vierem a Alto e todas as crianças que brincam ao lado do rio vejam as figuras e se lembrem dos nomes brilhantes. Christopher, Victor e outros membros da associação assentiram. As pessoas aplaudiram de maneira séria, mas calorosa, para mostrar seu respeito por esse músico nobre e gracioso e seu amor e paixão pela música. Neste momento, Natasha acrescentou: vou adicionar o lucro de uma de minhas mansões pessoais em cima do prêmio, então o prêmio do Evans Music Award e do Continental Evans Piano Competition será de 300 thalles. É muito generoso da sua parte, Alteza. Otelo curvou-se ligeiramente. Os parentes de Lucien também concordaram com a decisão. Apenas o cardeal de túnica vermelha, Gosset, franziu ligeiramente a testa. Aos seus olhos, o Evans Music Award soava muito parecido com o Holm Crown Prize ou o Immortal Throne Award. Talvez Lucien Evans tenha se inspirado na princesa ou no professor. Mas em tal ocasião, Gosset não poderia se opor à proposta. E também não havia motivos sérios além disso para ele dizer não. Depois de definir o prêmio e a competição, a parte memorial do funeral foi concluída. Os convidados do funeral começaram a cantar hinos liderados pelo coro. O funeral foi sagrado e solene. No final, Gosset aspergiu água benta no caixão para lavar todos os pecados deste mundo. O caixão foi erguido novamente em direção ao cemitério ao lado da Catedral Dourada. Os parentes e amigos íntimos de Lucien o seguiram enquanto outros nobres e músicos estavam prontos para partir. Assim que saíram da catedral, os nobres ficaram chocados. Eles não esperavam que a multidão ainda estivesse esperando. Vendo que os nobres estavam saindo, as pessoas começaram a fluir para o cemitério nobre próximo. Do outro lado da cerca de ferro, eles viram o caixão preto afundando lentamente no chão. A chuva havia parado por um tempo e alguns raios de sol atravessavam as nuvens. Mas quando a lama começou a ser jogada em cima do caixão, a dor tornou-se imparável novamente. A lama enterrou lentamente o caixão, como se estivesse cortando o último pedaço de barbante que ligava os mortos e os enlutados. Alisa, Felicia e Helena não paravam de chorar, enquanto Joel, John, Victor e Natasha fechavam os olhos. As pessoas do outro lado da cerca de ferro também começaram a chorar. Neste momento, uma menina começou a cantar com sua voz um pouco rouca. Alegria, faísca brilhante da divindade, filha do Elísio. Embora o tema de Ode Tojoy não se encaixasse na atmosfera do funeral, seu espírito combinava com a impressão que Lucien Evans deixou nas pessoas. Ao enfrentar a escuridão e a dor, não desista. Ao enfrentar a escuridão e a dor, ainda se deve dirigir para o destino onde há brilho e alegria.
Mais e mais pessoas se juntaram ao canto. Inspirados pelo fogo pisamos dentro do teu santuário. O canto tornou-se cada vez mais alto. Felicia e Helena choraram ainda mais forte, enquanto Natasha também se juntou à cantoria. Todas as criaturas bebem de alegria, no peito da natureza, justo e injusto. Também gosto do presente dela. Adeus, Lucien Evans, o jovem músico que uma vez trouxe às pessoas a pura alegria, a beleza suprema da música. Alegria, faísca brilhante da divindade, filha do Elísio. No canto, foi erguida a lápide, na qual havia uma pequena linha do epitáfio. Aqui foi enterrado um anjo da música. No final da noite, em uma vila nobre, João e seus parentes estavam sentados em um sofá. Eles não conseguiam adormecer. Capítulo 309. Escolha. A noite do mês da paixão, o sexto do ano, ainda estava relativamente fria. A brisa suave era refrescante. No entanto, no corredor da casa de João, a atmosfera estava gelada por causa da profunda dor. Sentados no sofá, os membros da família estavam todos muito calados. Nenhum deles falou, pois estavam perdidos em suas memórias. A Lisa enxugava as lágrimas com o lenço de vez em quando. O rosto jovem de Ivan estava escrito com tristeza, e suas mãos estavam apertadas. Embora Joel tivesse uma garrafa de destilado em sua mão direita, agora seu maior hábito além da música não poderia ajudá-lo a aliviar a dor. João, no entanto, estava sentado ali como uma estátua com uma taça de vinho na mão. Estou ficando velho, e está se tornando mais difícil para mim. Joel soltou um suspiro. Quando eu estava em Aderon, quando o pai de Evans faleceu, fiquei triste, mas me recuperei alguns dias depois. Mas agora, Aderon era uma área muito pobre, onde as pessoas pobres que viviam lá lutavam todos os dias para ganhar a vida. Portanto, era comum de Aderon ver que uma doença repentina tirava a vida de uma pessoa da noite para o dia. Assim, Aderon foi a área com a maior taxa de mortalidade em Alto, e Joel e seus parentes estavam relativamente mais preparados para a perda. A Lisa olhou para Joel e disse com voz soluçante: "Isso é diferente. Nosso pequeno Evans. Ele não tinha nem 21 anos. Ele era tão talentoso, tão trabalhador, e ele era o melhor músico de todos os tempos. Ele não tem esposa, nem filhos. A família Evans acabou aqui." Depois de alguns anos vivendo como nobre, o jeito de falar dela ficou mais educado. Se isso não acontecesse, poderíamos comparecer ao casamento de Evans em cerca de 6 meses. Joel suspirou novamente. Pelo que aconteceu no show e no funeral, Joel tinha certeza de que, desde que o Grão-Duque concordasse, os dois jovens apaixonados se casariam muito em breve. E, claro, o Grão-Duque não se oporia ao casamento. Afinal, Lucien era um homem. O silêncio aproveitou o momento novamente, e então João se levantou e disse a eles: "Vamos descansar um pouco. Lucien não gostaria que fôssemos assim." "Tudo bem." Joel se levantou e deu um tapinha no ombro de João. Como a espinha dorsal da família, as palavras de João contavam. A Lisa lentamente parou de chorar e disse: "João, tente descansar um pouco também. Você vai voltar para a fortificação em breve. É difícil lá. Tenha cuidado com os feiticeiros do mal." Embora ela tivesse ouvido coisas sobre as criaturas malignas e monstros na cordilheira das montanhas sombrias de outras damas nobres, a Lisa não se preocupou muito. No entanto, o que aconteceu com Lucien Evans a fez se preocupar muito com João. Afinal, a fortificação na Dark Mountain Range era muito mais perigosa do que a Alto. As mãos de João se contraíram levemente ao ouvir a palavra feiticeiro. Ele gentilmente abraçou a Lisa e disse: "Mãe, não se preocupe. Eu vou tomar cuidado. Eu preciso trabalhar mais para me tornar um grande cavaleiro em 10 anos, para que eu possa lutar melhor contra o mal, os feiticeiros bastardos." Neste momento, a brisa de repente se transformou em um sopro de vento, fazendo o barulho soar como fantasmas chorando. O luar desapareceu e a luz das velas também começou a piscar, como se fossem se apagar a qualquer momento. "Quem é esse?" João sentiu uma onda mágica no vento, e ele sabia que alguém estava descendo lentamente as escadas. Dando um grande passo à frente, João protegeu sem medo sua família que estava atrás dele e, ao mesmo tempo, puxou a espada extraordinária. Ele podia sentir que a pessoa não pretendia fazer nenhum mal. No entanto, João também estava preocupado que, se ele tomasse a iniciativa de atacar, seus pais e irmão ficariam desprotegidos. Por isso, ele escolheu ficar onde estava. Comparado com seu experiente irmão mais velho, Ivan, que havia começado seu treinamento de cavaleiro há alguns anos, parecia muito nervoso e confuso. Ele levou muito tempo para encontrar sua espada. Era muito tarde e o silêncio mortal reinava na grande sala de estar. A pessoa não respondeu. Os passos altos estavam estimulando seus nervos. A Lisa estava muito nervosa e com medo, enquanto Joel olhava preocupado para seus 2 filhos.
Ele e sua esposa tinham mais de 40 anos e desfrutavam da vida nobre há alguns anos. Mesmo que fossem morrer ali, não tinham muito do que se arrepender. Mas seus 2 filhos ainda eram jovens e ainda deveriam ter um futuro. Quem é esse? Quem está aí? João não desistiu. Lentamente, ele se acalmou, pois sabia que havia muitos cavaleiros e até alguns cavaleiros radiantes vivendo na área. Quanto mais demorasse a luta, mais chances eles tinham de vencer. Quando a luz fraca das velas apareceu no canto da escada, João ficou totalmente chocado e o nome saiu de sua boca. Lúcio, vestindo o terno preto e gravata borboleta, Lucien Evans, o músico que acabou de falecer, desceu lentamente as escadas. Evans, Lucien, Joel, Alisa e Ivan também viram o rosto da pessoa. Sob a luz das velas, o rosto familiar e bonito parecia bastante saudável. Sou eu, tio Joel, tia Alisa. Oi, João, Ivan. Lucien tentou sorrir, mas falhou. Alisa gritou. Pequeno Evans, você tem a permissão de Deus para voltar para nos visitar pela última vez? Alisa não conseguia entender o que estava acontecendo agora. Ela tendia a usar a vontade divina para explicar tudo o que não conseguia entender. Ela estava muito animada, pronta para pular e abraçar Lucien. Mãe, cuidado! Ele não é Lucien. Este é um feiticeiro malvado se transformando em Lucien para nos enganar. João parou diretamente a Alisa. Sob a grande pressão espiritual de Lucien, João só conseguiu ficar na defensiva. João, devo dizer que você está meio certo e meio errado. Eu sou Lucien Evans, mas também sou um feiticeiro. Eu nunca morri. Eu estava apenas usando isso como minha maneira de me livrar da identidade como músico. Lucien parou ao pé da escada, enquanto Joel, Alisa e Ivan, ouvindo o que João disse, deram alguns passos para trás, tentando manter alguma distância dele. A espada de João estava pronta para atacar a qualquer momento. Portanto, neste momento, Lucien sabia que a distância era boa para ambos os lados, apesar de se sentir bastante triste em sua mente. Lucien, um feiticeiro? João repetiu as palavras e ficou furioso. Seu desgraçado! Malditos feiticeiros! Você matou Lucien e agora está arruinando a reputação dele. Até a Inquisição provou que Lucien era um homem puro e nobre. Joel e o resto deles foram influenciados pelas palavras de João. Embora estivessem confusos por um segundo, agora todos olhavam para Lucien de uma maneira extremamente hostil. João continuou. Sou um cavaleiro e sei que os feiticeiros podem mudar sua aparência. Por que você está aqui? Por que você o está caluniando? João, você ainda se lembra de nossa conversa sobre o espírito do cavaleiro e o credo antes de vencermos os gangsters? Você ainda se lembra do que dissemos depois que vencemos os gangsters? Esperávamos viajar pelo continente e até discutimos se um sinocepalus era comestível? O que estava acontecendo agora estava dentro das expectativas de Lucien, então ele estava preparado. João pareceu surpreso, mas logo se acalmou novamente. E daí? Existem várias maneiras de você obter as informações de Lucien. Embora Lucien sempre ficasse muito impressionado com a força de vontade de um cavaleiro, agora a força de vontade de João lhe dava muita dor de cabeça. Lucien tentou evitar envolver mais detalhes porque não tinha ideia do que aconteceu entre Lucien e João antes, quando eram crianças. Então ele disse: João, você pode me fazer mais perguntas sobre isso. Você vai ver. A expressão no rosto de João era muito séria e desagradável. Vendo que João não ia fazer nenhuma pergunta, Lucien começou a falar por conta própria. Eu não comecei a estudar magia logo depois que conheci a bruxa, portanto, consegui passar no interrogatório da Inquisição. Mas mais tarde, quando o pastor, Benjamin, me enviou e vários cavaleiros para os esgotos para encontrar o laboratório da bruxa, encontrei um conjunto de notas e livros deixados por ela, e então comecei a estudar magia. Tio Joel, tia Alisa. João, você ainda se lembra porque de repente eu quis aprender a ler? Porque eu queria ler os livros mágicos e as notas. João, você quer saber por que eu encontrei a conspiração do chifre argenteu? Isso foi porque eu estava praticando magia nos esgotos. As palavras de Lucien lentamente abalaram sua fé. Seu raciocínio lógico estrito os deixou sem palavras. Depois de um tempo, João rosnou em uma voz profunda. Lucien, por que você tem que me fazer acreditar? Porque você tem que me deixar saber que meu melhor amigo é um feiticeiro. Um feiticeiro que enganou toda a cidade e enganou todas as pessoas que o admiravam e amavam. Em sua mente, a imagem de seu amigo havia sido completamente destruída. Alisa balançou a cabeça. Ela não podia acreditar no fato de que seu filho era um feiticeiro malvado. E se Lucien Evans nunca morreu, o funeral solene agora parecia um truque cruel. Joel viu a dor nos olhos de Lucien, e o olhar doente no rosto de Joel ficou um pouco aliviado. Pequeno Evans,
Eu entendo que você provavelmente não teve outras opções para tornar sua vida melhor quando começou a estudar magia. Mas por que você ainda está perseguindo a magia depois de mostrar seu talento na música? Você é tão obsessivo com o poder que decidiu trair a Deus? Tio Joel, isso não é verdade. Eu busco a magia porque eu amo isso. Eu quero ver a verdade do mundo. Quero saber como nossas vidas surgiram. Como este mundo nasceu e de que forma este mundo existe. Quero saber o segredo das estrelas acima de nós. Este mundo com tantas coisas desconhecidas é muito encantador para mim, respondeu Lucien com sinceridade. Então, Lucien se virou para John. Eu fiz as pessoas acreditarem que eu estava morto porque, mais cedo ou mais tarde, as pessoas saberiam que eu sou um feiticeiro. Então é melhor deixar o grande músico viver na mente das pessoas para sempre. Sinto muito por fazê-los se sentirem tão tristes. Eu juro, depois de me tornar um feiticeiro, eu nunca machuquei intencionalmente alguém inocente a não ser para me proteger ou salvar outras pessoas. Eu sei que você pode não ser capaz de aceitar minha identidade, mas eu quero que você saiba que eu não sou esse tipo de feiticeiro malvado, e nem são os mais feiticeiros do Congresso. John suavizou um pouco o tom e perguntou: então, seu plano deu certo. Por que você está aqui? Você não se preocupa que possamos contar isso para a igreja? Vendo que agora estavam menos nervosos, Lucien deu um passo à frente. Mas Joel, John, Alisa e Ivan deram um passo para trás. Eles ainda estavam com medo de Lucien. Lucien balançou a cabeça levemente com um sorriso amargo. Estou aqui para perguntar se todos vocês estão dispostos a ir para o reino de Olm comigo. Embora existam muitos feiticeiros, a igreja ainda é influente lá, e ainda há nobres. Vivemos em paz agora. E estou confiante de que os nobres do reino de Olm vão aceitar todos vocês. Olm, o Congresso? Sua Alteza? Algumas ideias vieram a John. Lucien balançou a cabeça novamente. Isso não tem nada a ver com Natasha. Eu planejei isso junto com meu mentor, o professor. Mais tarde vou visitá-la para contar a verdade também e pedir desculpas. Lucien mentiu sobre isso. Então, Lucien perguntou novamente: você quer vir comigo? Você ainda terá a mesma vida lá. O que estava esperando por Lucien era o silêncio. Silêncio de longa data. Depois de um tempo, quando Lucien estava prestes a perguntar de novo, John balançou a cabeça em alerta. Lucien, eu sou um cavaleiro do Ducado de Violeta e Cavaleiros Violeta. Eu tenho a terra para proteger. Não posso. A rejeição foi firme. A maneira como John olhava para Lucien era estranha. Joel tentou dar um sorriso e disse: pequeno Evans, estamos felizes que você ainda esteja pensando em nós. Mas a Alto é a nossa casa, eu simplesmente não posso. Eu também, pequena Evans. A Lisa também rejeitou. É difícil para mim imaginar a vida vivendo com os feiticeiros. Sou um devoto seguidor de Deus. Ivan balançou a cabeça também. Vendo a atitude deles, Lucien fechou ligeiramente os olhos e soltou um suspiro. Tudo bem, entendo. Então, depois que eu sair, por favor, vá à igreja e diga a eles que sou um feiticeiro. O que? O que você está falando? Eles ficaram chocados. O sorriso de Lucien era um pouco triste. A igreja mais cedo ou mais tarde saberá que sou um feiticeiro, e isso lhe trará problemas. Portanto, se você tomar a iniciativa, a igreja não será difícil para todos vocês. Se a família relatasse isso à igreja, eles não se tornariam a ferramenta para a igreja ameaçar Lucien. John, Alisa, Joel e Ivan ficaram tão chocados que não conseguiram dizer nada. Embora tivessem muito medo de Lucien e se sentissem traídos agora, nunca pensaram em relatar isso à igreja. Lucien colocou a mão esquerda no peito e curvou-se profundamente. A crueldade também pode ser uma espécie de misericórdia. Eu tenho que sair agora. Espero que possamos nos ver no futuro. Joel, John, Alisa e Ivan ficaram em silêncio. Esta era uma verdade cruel que era muito difícil para eles aceitarem. Lucien sentiu o coração partido. No entanto, ele se virou e caminhou até a porta. Talvez nunca mais pudessem se ver. Quando Lucien ia sair da sala, uma voz trêmula de Alisa o parou. Pequeno Evans. Lucien ficou surpreso. Ele olhou para trás. Ele estava esperando a virada favorável. Alisa mordeu os lábios e disse: cuidado com isso. Como se chama? Congresso. Deve ser perigoso lá. Eu vou, tia Alisa. Os olhos de Lucien se encheram de lágrimas. Após a luta interior, Joel suspirou. Ainda acredito que você tem um coração bondoso. Se um dia você quiser deixar o Congresso, este lugar ainda é sua casa. A expressão no rosto de John era complicada. As veias de suas mãos agarrando a espada se contraíram. Finalmente, quando viu que Lucien estava prestes a sair, as palavras escaparam de seus lábios. Atreva-se a fazer coisas ruins. Não me deixe pegar você. Pausando um pouco, a voz de John baixou. Tenha cuidado.
Um grande sorriso apareceu no rosto de Lucien. Ele novamente se curvou para eles, e então caminhou para a escuridão. Capítulo 310. Capítulo 310. Sentindo-se inquieto. Quando Alto ainda estava imerso na tristeza do funeral anterior, na área do subúrbio, no ar acima da floresta negra de Meuser, Lucien estava se despedindo de Natasha. Por favor, cuide da minha família, Natasha. Tenho a sensação de que minha missão de levar a carta para a Cordilheira das Montanhas Sombrias mudará muito minha vida em um curto período de tempo. Talvez eu fique mais forte, mas isso me traria mais atenção da igreja, e eles provavelmente saberão que minha morte é uma mentira. Então, se minha família não me denunciar à igreja, tome cuidado, para que você possa estar mais preparado quando a igreja descobrir. Esta também é outra razão pela qual eu não deixei você matar Clone no local. Normalmente, se tivéssemos conspirado, você teria matado Clone diretamente, disse Lucien gentil e sinceramente. Natasha ainda estava usando o vestido preto simples e ficou bastante impressionada. Sinto a pressão de ser amiga de um feiticeiro. Você sempre tem mais de um propósito ao fazer as coisas. Vamos, Lucien, você ainda está escondendo alguma coisa de mim? Na verdade, sim, ainda havia muito, mas Lucien deu um sorriso envergonhado e negou às pressas. Natasha estava apenas brincando, e ela realmente não se importava se Lucien estava contando tudo. Então ela assentiu. Se a família ainda não denunciar você à igreja em meio ano, vou pressioná-los mais e forçá-los a fazê-lo. Não se preocupe, eu não vou machucá-los. Depois de prometer a Lucien, Natasha disse um pouco animada. Há muitas criaturas poderosas na Cordilheira das Trevas, mais de várias centenas como sabemos. Dragões, elfos malignos, trolls, aranhas mutantes, árvores escarlates, águias relâmpago. Tenha cuidado, Lucien. Além disso, a maioria dos feiticeiros que seguem o antigo sistema de magia são cruéis e implacáveis. Eles fazem experimentos proibidos e controlam a vontade das pessoas. Seus próprios desejos são mais importantes do que qualquer outra coisa. Seja muito cauteloso, Lucien. Eles não são como os arcanistas do Congresso. Embora você esteja trazendo a carta para alguma pessoa importante, e normalmente o Congresso deveria estar preparado e não enviaria um jovem arcanista promissor para morrer lá por nada, você ainda tem que confiar em si mesmo. As palavras carinhosas de Natasha confortaram Lucien, que acabara de se despedir de sua família. Então ele brincou. Eu ouço você. Mas por que você parece tão animado? É claro, vai ser uma grande aventura. Você não acha que é super emocionante se aventurar na Dark Mountain Range, lutar contra diferentes criaturas poderosas e ver poderes extraordinários? Disse Natasha cheia de paixão. Então, ela suspirou. Gostaria de poder ir com você quando ouvi pela primeira vez sobre sua missão para poder protegê-la, mas não posso. Eu sou a futura Grã-Duquesa, então tenho que viver e lutar pelo ducado. Eu não posso simplesmente ir embora. Embora ela tenha visto isso como uma grande pena, Natasha não estava reclamando. Ela conhecia muito bem seu trabalho, pois foi treinada para ser a líder do ducado desde jovem. Lucien se sentiu um pouco envergonhado ao ouvir que Natasha planejava protegê-lo. Está tudo bem, Natasha. Acredito que, contanto que eu seja cuidadoso o suficiente e não perambule pelas montanhas, devo ser capaz de lidar com a maioria das criaturas das trevas. Quando eu voltar, contarei todas as histórias. Claro, eu acredito em seu poder. Você tem um anel de coroa ou Natasha assentiu. Mas então ela tirou um par de brincos em forma de pétalas de violeta. Este é um presente que me foi dado encantado com o feitiço chamado Mensagem Eletromagnética do Fernando. Se você estiver em apuros, você pode me encontrar através disso. Eu sei que você tem algo parecido com isso. Embora os trovões e os relâmpagos no Estreito da Tempestade tenham cortado a conexão entre você e o Congresso, em Alto, você ainda tem alguém a quem pode pedir ajuda. Como uma cavaleira, e por causa de seu caráter mais masculino, exceto no banquete de ano novo de cada ano, Natasha geralmente não usava nenhum acessório. Portanto, Lucien não sabia que a princesa também tinha um item mágico e, segundo Lucien, os brincos possivelmente eram um presente de Atawai. Vou pedir ajuda com certeza se estiver com problemas. Lucien assentiu seriamente. Ao mesmo tempo, ele disse a Natasha. É uma pena que não possamos nos contatar por causa do Estreito da Tempestade. Isso é verdade. Que pena. Natasha assentiu sinceramente. De repente, ocorreu a Lucien que talvez ele devesse estudar o envio de alguns satélites mágicos para o céu como estações de sinal, para que pudessem conversar com frequência. Mas e se outras pessoas de alguma forma soubessem que o nascimento do satélite mágico e o desenvolvimento da telecomunicação ocorreu porque um feiticeiro queria entrar em contato com uma garota distante?
Isso não foi bom, muito embaraçoso. Esse foi o pensamento de Lucien. Então, mais pensamentos vieram a ele. Ele ainda tinha que primeiro descobrir se havia planetas neste mundo e se eles seguiam alguma órbita. Lucien, o que você está pensando? Perguntou Natasha. Está tudo bem. Nós ainda podemos escrever, você sabe. Eu gosto de escrever cartas. A voz de Natasha arrastou Lucien de seus pensamentos sem limites. Lucien entrou em pânico quando percebeu o que estava pensando. Eles eram apenas bons amigos. Natasha não estava interessada em homens. Lucien rapidamente jogou fora seus muitos pensamentos estranhos e assentiu, isso mesmo. Escrever é bom, mas devemos ter um novo conjunto de código caso a igreja perceba. Depois de concordar com o novo código de escrita, Natasha sorriu e disse: não sei quanto tempo vai demorar para você voltar da Cordilheira Negra, mas muito possivelmente, vou perder seu aniversário novamente. Sério, desde que nos conhecemos, eu nunca estive lá no seu aniversário. Então, agora, posso ter uma dança de abertura com você e desejar-lhe feliz aniversário antecipadamente? Ela se curvou ligeiramente. Com a mão direita no peito, ela estendeu a mão esquerda, que era uma maneira típica dos homens. Lucien estava um pouco divertido. Eu sou o homem, Sua Alteza. Eu serei o único a convidar. Sério, eu também nunca estive lá no seu aniversário. Então, por favor, permita que eu seja aquele que convida você para a dança de abertura. Então Lucien seguiu da mesma maneira. Natasha sorriu e ergueu levemente as sobrancelhas. Então ela se endireitou, estendeu a mão direita e a colocou na mão esquerda de Lucien. Não havia música, apenas vento forte e nuvens. Mas tanto Lucien quanto Natasha eram bons em música, e seus passos de dança eram limpos e elegantes. Embora Lucien ainda fosse um pouco mais baixo que Natasha, ele havia crescido bastante nos últimos anos. Quando estavam dançando, podiam olhar diretamente nos olhos um do outro, e suas respirações também estavam muito próximas. Olhando nos olhos roxo-prateados e no rosto lindo de Natasha, sentindo sua respiração doce e corpo macio, Lucien de repente se sentiu muito desconfortável. Embora esta não fosse sua primeira vez dançando com a princesa, ele se sentiu muito diferente desta vez. Seu coração estava batendo muito rápido. Vendo que os olhos de Lucien de alguma forma começaram a desviar o olhar e seu rosto corou levemente, sentindo que seus passos estavam ficando mais lentos e suas mãos rígidas, Natasha também sentiu a diferença. Quando a respiração de Lucien começou a ficar cada vez mais pesada, Natasha teve certeza de que a atmosfera não era normal. Na verdade, era muito estranho, e de alguma forma ela se sentia nervosa. Você está bem? Perguntou Natasha diretamente. Você está se preocupando com alguma coisa? Lucien estava muito envergonhado. Ele balançou a cabeça e respondeu: na verdade não. Apenas minha primeira vez dançando no ar cercado por nuvens. Eu vejo. Isso é verdade. Natasha sorriu. O vento está muito forte. Tentando o seu melhor, Lucien finalmente terminou a dança com Natasha de forma relativamente perfeita. Lucien, feliz aniversário. Feliz aniversário, Natasha. Eles disseram isso ao mesmo tempo quando a dança acabou. Então eles sorriram um para o outro. Depois de se despedir de Natasha, Lucien agora estava voando em direção à Cordilheira das Trevas com as sobrancelhas levemente franzidas. Depois de um tempo, ele murmurou para si mesmo: isso não era verdade. Fazia tempo que eu não ficava tão perto de uma mulher. Eu não posso ter esses pensamentos com Natasha, e ela nem gosta de homens. Voando de volta para alto com Camille, Natasha parou lentamente no ar e colocou os brincos de pétalas de violeta. Sentindo-se um pouco estranha, ela balançou a cabeça levemente. Então, ela percebeu que Camille estava olhando para suas orelhas com cuidado. Então ela perguntou: o que? Eu tenho que usá-los, ou posso perder o sinal de Lucien? Nada. Você tem orelhas lindas, respondeu Camille casualmente. Ainda melhor com os brincos.